Se a gente estiver fazendo treinamento certinho, é isso mesmo. Ele tem que aprender que o humano não é legal. Então, tem até uma história engraçada do começo do projeto, que os primeiros anos era sempre eu e uma outra pesquisadora, a Joyce, e ela era loira. E a gente que treinava os papagaios em cativeiro e que trazia eles para cá. E aí, na primeira soltura, tinha o papagaio Chico e Chica, e eles voavam lá no alto, tipo, não estavam se aproximando de ninguém. Quando eles viam a gente, eles vinham assim, atacavam a gente na cabeça, com garra, com bico, era uma raiva mesmo. Gente, mas por quê, né? Tipo, por que a gente, como eles reconhecem a gente? Mas aí, o que eu percebi? Eu falei, a gente não ensinou eles a generalizar. Eles não aprenderam o ser humano. O ser humano. É. Eles aprenderam que a loira e a morena são do mal. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast aqui da região oeste de Santa Catarina, recebendo o pessoal, as nossas personalidades, bater um papo com a gente conhecer um pouquinho dessas histórias, no oferecimento das lojas Quero Quero, Cicobi Valcredsul, do Mercado Marini, da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. E a gente falou no episódio da semana passada, né? E continua com o mesmo esquema. Mulheres vindo numa sequência, assim, imbatível aqui conversar com a gente. E sempre mulheres com assuntos diferentes. Sim. Né? Mulheres com assuntos diferentes e com propriedade para falar sobre esses assuntos. E hoje a gente vai falar sobre preservação ambiental, sobre fauna e flora, né? Os animais e também a parte de vegetais, de plantação. E está conosco aqui no Fala Mais, faz tempo já que eu queria trazer ela, e eu conheço ela há muito tempo já, e faz muito tempo que eu queria trazer ela aqui no Fala Mais, a Vanessa Tavares Canaã. Ela é bióloga, psicóloga, que eu não sabia, ela tem formação em psicologia também, e tem doutorado em ciências animais e pós-doutorado em ecologia e agroecossistemas. Exato. Ela vem lá de São Paulo, quer dizer, ela saiu lá de São Paulo, está morando em Santa Catarina já há um bom tempo, né? Florianópolis, uma manezinha da ilha. Já sou um pouquinho mané. E agora está aqui no Oeste Catarinense e está participando do Fala Mais. Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, essa parceria de muitos anos, né? Cada dia com novos frutos, então é muito legal poder participar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. Você está aqui na região especificamente para fazer o seu serviço que você já faz há muito tempo. Sim. No Parque Nacional das Araucárias. Exato. Vamos afunilar um pouco mais, que é o projeto de preservação da espécie do papagaio de peito roxo, que é uma espécie ameaçada de extinção. Vocês estão fazendo uma nova soltura, né? Exato. Então, o papagaio de peito roxo é uma espécie ameaçada de extinção hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E aqui na região, que hoje abriga, né, o Parque Nacional das Araucárias, mas especificamente nos municípios de Passos Maia e Ponte Serrada, essa espécie já estava extinta há mais de 30 anos quando a gente começou o projeto. O que é interessante é que a gente ainda encontra algumas pessoas na comunidade que têm essa lembrança. Então, nossos melhores cidadãos cientistas, ou seja, aqueles que nos ajudam a monitorar os papagaios, são pessoas que lembram da existência dessa espécie aqui há muitos anos e que, inclusive, em algumas situações ajudavam a retirar esses animais da natureza, porque era muito comum, é cultural as pessoas manterem papagaios como animais de estimação. Né? Exato. Sim. Então, a gente veio com essa proposta, né, de trazer de volta para a região uma espécie que já tinha sido extinta. A gente tem esse projeto desde 2010 e estou aqui para mais uma soltura, nossa 11ª soltura. E... Praticamente uma por ano. Tiveram na média, né? Uma média, tiveram alguns anos que a gente ou não teve recurso para fazer soltura naquele ano. A gente teve uma pequena pausa também na pandemia, né? Que colocou todo mundo aí numa situação de não sabe direito o que vai acontecer. Os papagaios ficaram em isolamento também. Ficaram, e foi ótimo para eles, porque era menos interferência e mesmo depois de tantos... Assim, a gente ficou sem fazer monitoramento, né? Por vários meses e quando voltamos eles estavam a ponto com tudo. Então, para eles não teve muita dor de cabeça, não. Essas solturas, são quantos animais, mais ou menos, em média, que são soltos a cada vez? Olha, cada soltura é uma experiência diferente. Né? A primeira soltura era uma soltura experimental, porque para vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro projeto de reintrodução numa unidade de conservação federal, que é o Parque Nacional das Araucárias,
que foi autorizado pelo ICMBio. Então, a primeira soltura foi muito polêmica, com muitos cuidados, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Você trazer um animal que passou tantos anos em cativeiro, que pode ter uma doença, que pode trazer doença para os animais que estão aqui. Então, foi feita com muito cuidado e foram só 13 animais. A gente tinha 22 animais naquele grupo, mas dos que atenderam aos critérios de saúde, de comportamento e de genética, foram 13. E aí, a partir daí, tudo variava de acordo com o número de animais que a gente tinha e o tanto de recursos que a gente tinha. Então, já teve uma soltura com 2 animais e já tiveram solturas com 33 animais. Então, varia muito. Sim. Em 2010, você lembra o mês que foi iniciado o projeto? O projeto começou em setembro, mas a nossa primeira soltura aqui no parque foi em janeiro de 2011. Então, começou em setembro porque começou o projeto de reabilitação lá em Florianópolis. Então, na época, eu era voluntária do Centro de Triagem de Animais Silvestres, do qual hoje eu sou coordenadora. E aí, a gente tinha esses papagaios e eu comecei a questionar os órgãos ambientais. Por que outras espécies eram soltas e não esses papagaios especificamente? E o que eles me falaram é que, porque era uma espécie ameaçada de extinção, não podia soltar. Eu falei, mas para mim isso não faz sentido nenhum, porque os animais estão ficando velhos aqui em cativeiro, eles estão morrendo e eles não estão servindo nenhum propósito, né? Então, por que não buscar uma alternativa para melhorar o bem-estar desses animais, para que eles possam, talvez, reproduzir na natureza? Mas isso era uma política da época do... Ainda é. Ainda é. Com muitas espécies, ainda é. E era, né, na época. E aí eu fiz essa provocação. Eu falei, não, me dá uma oportunidade, a gente vai correr atrás de recursos, de parceiros. E aí eles começaram a dar algumas aberturas. Nessa mesma época, eu conheci o Adrian Rupp, que é um ornitólogo, que fez o levantamento de aves aqui do Parque Nacional das Araucárias, quando eles estavam fazendo o plano de manejo do parque. E o Adrian me conheceu, porque aí eu fui convidada por uma reunião de um plano de ação nacional dos papagaios da Mata Atlântica. Ele falou, você está querendo fazer a soltura dessa espécie? E existe um parque onde ela foi extinta. Por que você não fala com o chefe do parque e, ao invés de você só fazer uma soltura, você não leva essa espécie de volta para o local? Então, as coisas foram se encaixando de uma maneira que, assim, tinha que ser, sabe? Sim. Esse projeto é muito mágico nesse sentido. Então, que era para ser uma soltura visando, assim, esses papagaios estão ameaçados de extinção, eles vão acabar morrendo aqui, vamos melhorar a vida deles, acabou sendo, vamos repovoar uma área, né, com esses animais. Então, eles me deram 4 meses para usar a estrutura, nós não tínhamos recurso nenhum, pessoal nenhum, era todo mundo voluntário, a gente ligava para os laboratórios implorando para fazerem os exames na parceria, e aí a gente conseguiu esse primeiro grupo. Então, foram 4 meses de processo de reabilitação, por isso que a soltura foi em janeiro. Quando a gente fez a soltura, a gente falou, chega, nunca mais queremos trabalhar com isso, porque é muita burocracia, era muito difícil, todo mundo era contra. Mas quando a gente chegou aqui, e depois de 2, 3 dias, a gente viu os papagaios fazendo um voo, eles fazem um voo circular, assim, né? Os papagaios que já estão na natureza há muito tempo. E aí, aqueles papagaios que a gente viu anos em cativeiro, fazendo aquele voo circular, voando lá no alto, vocalizando, a gente falou, não, como que a gente para isso? Vamos correr atrás? Então, a gente fez um monitoramento por 7 meses, corremos atrás e a gente conseguiu o nosso primeiro recurso da Fundação Grupo Boticário para soltar o segundo grupo. E aí, a partir daí, foi isso. A gente nunca mais parou, né? Entraram e saíram pessoas do projeto por vários motivos. Casaram, mudaram, enfim. Mas eu tô aqui desde o começo. Pois é, você está desde a criação, a origem, você foi a mentora do projeto, partiu de ti a iniciativa. Sim. E não teve nenhum momento, assim, não teve um hiato, uma interrupção, um momento que você ficou longe, afastado, nada? Não. Você está desde o início. Estou desde o início, em diferentes funções. Então, no começo, eu que vinha todos os meses, eu que fazia educação ambiental, eu que ia nas escolas. Não só eu, né? Sempre tinha alguém acompanhando. A gente nunca faz campo sozinha. Então, teve uma época que eu vinha para cá todo mês, né? Que eu ficava mais aqui do que em casa. E aí, conforme a gente foi crescendo como instituição e eu fui assumindo coordenação de outros projetos e a gente foi conseguindo mais recursos para, inclusive, ter pessoas daqui da comunidade, né, trabalhando no projeto que acontece aqui. Então, eu consegui me desvincular um pouco dessas atividades de campo, de estar aqui, e acabo me dedicando a outras. Então, hoje, eu estou muito mais na parte de captação de recursos, de relatoria, né, para os nossos patrocinadores, de buscar novos parceiros, de ajudar na reabilitação, que é feita lá no Centro de Triagem, onde eu sou coordenadora hoje.
E aí eu venho para cá em situações muito especiais, como é o que está acontecendo essa semana. Toda soltura de papagaio você tá por aí, então. Toda soltura, Então, eu participo. Essas 11 solturas você esteve presente. Sim. Hoje você tem um papel mais executivo, então, dentro da instituição, Uhum. sim. Mas aí tem coisinhas que eu não abro mão. A soltura dos roxinhos é uma coisa que eu não abro mão. Você trouxe essa informação que eu achei bem interessante, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, indagarem, por que estão fazendo esse projeto aqui, se aqui não existia esses papagaios? Uhum. E agora você está me apresentando uma informação, para mim, inédita, que Uhum. eles existiram décadas atrás, Sim. aqui na nossa região, e Sim. esse é um dos motivos de vocês estarem utilizando Exato. a região para fazer essa... Exato. É esse por projeto. isso mesmo. É que a comunidade mais jovem não tem essa memória, mas tem pessoas da comunidade que têm essa memória, que têm esses relatos, Que lembra da época. que lembram que ajudou Tem a um tirar ano papagaio. específico que marcou, por exemplo, a espécie está extinta aqui na região. O que eu sei é que quando a gente começou em 2010, eles falavam que já estava extinta há uns 20, 30 anos. Uhum. Mas quem que fez exatamente assim, qual foi o último papagaio visto, eu não tenho acesso a essa informação. Sim. O que eu sei é que nas nossas atividades de educação ambiental, a gente já cruzou com algumas pessoas, né, de mais idade, que tem essa memória de contar assim, eu já entrei aqui nessa mata, eu peguei 3 papagaios, um ficou para o dono da fazenda, outro ficou para mim, outro ficou para o meu irmão. E são essas pessoas hoje que nos ajudam a monitorar. Porque eles entendem o comportamento do papagaio, eles sabem que tipo de árvore que ele usa para fazer, né, ou para botar Sim. ovos e tudo mais. Mas é uma população que alguns já nem estão mais entre nós, assim, desde Sim. o começo do projeto, né? Então, essa população mais jovem realmente não tem essa memória. Né? Mas existem outros relatos também, né? Não só das pessoas, mas de estudos, né, históricos de que aqui era um local onde a espécie ocorria. Sim, e dos papagaios, tu mesmo falou dessa espécie específica, né? Existem outras espécies livres aqui na nossa região? Olha, depende muito do que você entende como definição de papagaio, porque às vezes as pessoas usam isso como um termo muito amplo, né? Sim. Por exemplo, tem piscitacídeos seria um grupo onde estão os papagaios, as araras, as maitacas. Aqui tem muita maitaca, por exemplo, que é um piscitacídeo, não é necessariamente um papagaio. Porque eu ia comentar contigo justamente isso. Agora, nessas últimas manhãs, tem uma árvore próxima à minha casa que eu escuto um bando que, pra mim, são papagaios. Pode ser. Pode ser. Aí você já nos ajuda. Não vai pegar e colocar na gaiola, né? Não põe na gaiola, mas pode ser papagaios. Mas é muito comum as pessoas confundirem as maitacas e os papagaios de peito roxo. Porque são piscitacídeos, eles têm o bico curvo, eles têm aparência muito parecida, realmente. Mas tem algumas pequenas diferenças que te ajudam a saber qual é um e qual é outro. O papagaio de peito roxo, ele tem uma manchinha vermelha, assim, em cima do bico. A maitaca não tem. As pessoas às vezes confundem porque a maitaca tem um roxo azulado no peito. Então já aconteceram inúmeras vezes da pessoa tá ligando pra gente falar: tem um papagaio aqui, tem um papagaio aqui. A gente chega lá, é uma maitaca. A gente fala: mas não é essa, é uma maitaca. E a pessoa: não, mas olha o peito. A gente fala: mas a maitaca é assim. Então a gente tem até um panfleto com a foto dos dois para ajudar as pessoas a diferenciar. E aí também ocorre, por exemplo, aqui a gente já viu papagaio verdadeiro, poucos indivíduos, mas esse é aquele papagaio que todo mundo quer ter, porque ele é o que melhor imita a voz humana, que é lá da região do Pantanal. O louro? O louro, exatamente. O rico, né? Aqui fala rico, em São Paulo. E você sabe que é engraçado? A gente sabe de que área o papagaio foi apreendido ou entregue voluntariamente pelas palavras que ele fala, né? Porque... Ele tem sotaque. Não, pelas palavras mesmo, porque tem vários lugares que chama rico, por exemplo, em São Paulo fala louro. Quando eu cheguei aqui, eu aprendi que aqui falava rico. Sim. E a gente tem papagaio que fala rico e tem papagaio que fala louro. Aí a gente já sabe, esses daqui não vieram do mesmo lugar, porque culturalmente as pessoas ensinam outras palavras para eles. Mas as duas palavras são usadas culturalmente para ensinar os papagaios. Esses papagaios que as pessoas, algumas têm ainda na gaiola, né? Sim. Não são necessariamente os papagaios que estão livres e foram reintroduzidos aqui. Olha, já aconteceu. No começo do projeto, a maior ameaça eram as pessoas. Já aconteceu de pegarem papagaio do projeto, levarem lá para o Rio Grande do Sul.
O Ibama foi atrás, pegou o papagaio de volta. Porque eles têm um monitoramento, né? A gente tem monitoramento. Eles têm um microchip embaixo da pele, né? Então, que não é visível, mas você passa um leitorzinho de microchip e você sabe quem é o indivíduo. Eles já tiveram rádio colar, hoje eles têm medalhas, eles têm anilhas no pé. Então, eles têm... Toda vez que você trabalha com uma espécie ameaçada, você tem que ter pelo menos 2 tipos de marcação. E a gente normalmente solta com 3. Então... Algumas as pessoas conseguem retirar com mais facilidade, se quiserem. Algumas os próprios papagaios tentam tirar, mas o microchip é mais difícil. Hoje em dia, essa não é a nossa principal ameaça. Hoje, a principal ameaça dos papagaios são os predadores naturais. Então, a gente viu uma grande mudança no comportamento das pessoas em relação aos papagaios de peito roxo. Mas... é um problema geral em todas as partes do Brasil, né? Sim, em outras partes do mundo. Houve uma evolução de educação mesmo, né? Sim, aqui. sim. Eu digo que é mais fácil treinar os papagaios do que as pessoas, mas que sem treinar as pessoas, a gente não teria êxito no projeto. Então, assim, hoje a gente tem papagaios que a gente monitora há 4, 5 anos. E isso é porque as pessoas estão ajudando a proteger, estão ajudando a monitorar. E é uma coisa que no começo não acontecia, né? Então, existe, sim, uma diferença bem visível, até de abraçar, né? O papagaio de peito roxo hoje é símbolo do parque. Você vê nos pontos de ônibus de alguns municípios daqui. Então, as pessoas realmente, assim, abraçaram o projeto. E é legal porque, além da educação ambiental, ainda tem a oportunidade de geração de renda para a comunidade. Então, hoje a gente emprega pessoas que são da comunidade, a gente já teve um projeto de geração de renda para as mulheres daqui. Então, traz benefícios econômicos, né? Sim. Esse mês mesmo que passou... A gente está em junho, acho que foi no mês passado. Veio um grupo do Reino Unido, observadores de aves, para ver os papagaios. Então, é dinheiro sendo injetado, né, nos municípios por conta dos papagaios que estão aí voando livremente. Eles são uma atração. O parque foi aberto para visitação, né? Já faz algum tempo. E são feitos eventos periódicos de visitação. Esse turismo visual, né? Exato. Das pessoas olharem. A gente está mantendo um evento que chama Vem Passarinhar, uma vez por mês, muitas vezes dentro do parque, mas também o próprio parque tem os seus eventos, né? E as pessoas podem agendar para ir visitar. Lá tem cachoeira, tem trilhas. Sim. Então, é uma coisa nova, assim, pensando no tempo de criação do parque, realmente são os anos mais recentes. Quando a gente começou o projeto, não estava aberto ao público ainda. Sim. E hoje as pessoas começam a perceber que existe um parque nacional no quintal das suas casas. Isso é muito especial. Muito especial. Porque as pessoas... Tu mesmo disse, né, antes da gente começar a gravação, eu sou uma pessoa que nunca visitei o parque, né? E moro do ladinho. Então, talvez seja justamente por conta desse processo de que os primeiros visitantes são os mais voltados à parte de natureza, biólogos, profissionais mesmo da área. Mas a parte turística ainda tem muito a ser explorado. Tem mesmo. É só o início de um processo que eu acho que vai explodir. Se você vê a tendência no mundo, né, de realmente gerar recursos com a exploração benéfica, assim, né? Vamos dizer assim, da natureza, é uma coisa incrível. Só o turismo de observação de aves é algo que movimenta milhões de dólares por ano no mundo inteiro. E aqui a gente tem espécies que só se encontram aqui. Eu sempre gosto de brincar que a gente sempre fala assim, vamos proteger a araucária. E eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas falam, mas tem tanta araucária. A gente fala assim, tem tanta araucária aqui. A floresta de araucária está reduzida a menos de 5% do que ela era originalmente. Então, olha a sorte que vocês que estão aqui têm de ainda terem araucárias. As pessoas viajam para cá para ver araucárias. A gente já fez trilhas gigantescas para abraçar a araucária, que só com 5 pessoas se abraça a araucária. Sim. Eu venho todo mês de Florianópolis para cá, ou toda vez que eu tenho oportunidade, para estar no parque, que vocês têm aqui do lado da casa de vocês, sabe? Então, eu acho que, às vezes, por a gente ter, né, esse acesso tão fácil, não percebe o quão especial é e o quão não existe mais esse tipo de vegetação, né, ou de animais em outros lugares. E aí, conforme as coisas vão acabando, que a gente começa a dar valor, né? Mas o que vocês têm aqui é incrível. E aqui era uma região muito farta da araucária, tanto é que foi motivador para a vinda de muitas madeireiras, né? Ponte Serrada, por exemplo, teve uma época ali que tinha 50, 60 madeireiras. Nossa, né? Senhora. Eram dezenas de madeireiras e a extração, a matéria-prima era toda nativa. Né? Exato. Então, se extraía a araucária, o pinheiro,
embuia também, Exato, né? exato. E da mesma forma como existia muita fartura de araucária, vocês têm conhecimento se existia também muitos exemplares do papagaio de peito roxo? Eu não sei te dizer qual que era a população estimada do papagaio de peito roxo, especificamente nessa região. O que a gente sabe é que, assim, ó, aqui no Brasil ele ocorre do Rio Grande do Sul ao sul da Bahia. E que antigamente era um contínuo, você não tinha populações isoladas. Porque elas não ocorrem só nas matas de araucária, historicamente. Hoje em dia, tem populações que já foram extintas em outros locais, assim como tinha sido aqui. E aí você vê as populações remanescentes onde tem matas de araucária. Então, já não é mais aquele contínuo que a gente via anteriormente. Tanto é que, hoje em dia, ele é um papagaio associado à mata de araucária. Sim. Né? O que, historicamente, não é verdade. E o que a gente sabe é que hoje tem populações, inclusive em outros lugares, de 2 animais. E tem populações de 300, 400 animais. Essas populações maiores, elas rodam entre municípios. Não é muito uma migração, mas elas têm um deslocamento, principalmente na época do pinhão, porque eles vão para os locais onde tem pinhão, se alimentam, né? E depois rodam, fazem esse deslocamento para municípios mais próximos, mas não ficam tanto na área. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes eles não passavam o ano inteiro aqui. E por isso, talvez as pessoas também não falam, mas eu não vejo sempre. Mesmo hoje, a gente tem dezenas de papagaios de peito roxo aí, eu sei, porque a gente monitora. E eu posso conversar com várias pessoas que falam, não tem papagaio aqui, eu nunca vi. Porque eles estão lá no meio da mata, né? As pessoas não estão lá, ou estão no parque, e mesmo as pessoas que estão aqui não estão indo no parque. Então, o que a gente vê, assim, ao longo dos anos, por causa das ameaças, da destruição de hábitat, do tráfico de animais silvestres, é essa mudança no modelo do que a gente via anteriormente, de como eles se distribuíam, e o número de indivíduos por população. Então, assim, as maiores populações hoje que a gente conhece, algumas no Paraná, algumas ali na região de Urupema, quando elas se juntam por causa do pinhão. E depois elas meio que se separam na temporada reprodutiva. E isso é mais uma dificuldade de monitoramento. Porque, às vezes, quando você começa a encontrar onde eles estão dormindo, onde eles estão se alimentando, chega a época da reprodução e eles se dividem em par e vai cada um para um lado. Aí você tem que começar tudo de novo. Então, é bem difícil. São danados, é. E como é que é o ritmo de procriação deles, né? Porque vocês fazem a soltura desses animais e eles, na natureza, eles estão gerando novos... se reproduzem? A gente tem registro de pelo menos 9 filhotes nascidos aqui, já na região. Mas é uma reprodução bem lenta, né? Diferente, por exemplo, do papagaio verdadeiro, que se adapta a regiões super antropizadas, assim, onde tem muitas pessoas, né? Onde tem mais destruição e tudo mais. O papagaio de peito roxo, ele é bem mais difícil de reproduzir. Ele precisa de situações bem mais específicas. Então, assim, 9 filhotes pra gente é uma super vitória. Se fosse uma espécie mais generalista, ia ser um número muito baixo, mas a gente comemora cada um, né? E tem vários outros momentos que eles tentaram reproduzir, e às vezes a fêmea morre no meio da temporada reprodutiva, o ovo não vinga, também já aconteceu isso. Mas é característico, então, da espécie de ter um ritmo mais cadenciado para isso acontecer. Porque tem aves que é muito... Não, é da muito espécie. rápido, né? Não, tem aves que são ótimas para isso. Não, mas os papagaios de peito roxo são mais difíceis. E aqui ainda é muito interessante, porque em vários outros projetos ou lugares, eles usam caixa-ninho, que são caixas que eles montam de madeira para ajudar o indivíduo a ter um local para reproduzir, porque eles reproduzem em ocos, em árvore, aí eles ficam fazendo a abertura do oco para ser perfeito e tudo mais. Então, a gente começou a trabalhar com caixa-ninho. Tivemos sucesso reprodutivo em cativeiro, só que aqui tem muito oco natural. Então, os papagaios que reproduziram aqui, na verdade, reproduziram em árvores com ocos naturais, o que é maravilhoso, mas dificulta o nosso trabalho de monitoramento. Então, a gente tem outras espécies que usam nossos ocos, mas as nossas caixas-ninhos, mas os papagaios ainda preferem os ocos naturais. Então, para a gente achar, é ainda mais difícil. E essa contagem, por exemplo, você falou 9 reproduções... Espécies não, né? Indivíduos, né? Filhotes, que vieram, né? Fruto dessa reintrodução. Sim. Como é que vocês conseguem fazer esse controle? Porque eles não nascem com o chip, né? Não nascem. Mas eles nascem com material genético e a gente estuda a genética dos papagaios. Então, todos os indivíduos que a gente já soltou, a gente tem material genético. E, por exemplo, desses 9 filhotes, a gente conseguiu coletar a pena de 2 filhotes. Então, a gente sabe quem são os pais deles.
Por quê? Porque a gente pegou o DNA dos filhotes e comparou com todos os indivíduos que a gente tinha soltado, como se fosse um teste de paternidade, Sim. sabe? Do ratinho. Então, a gente consegue saber quem é o pai do filhote. Em outros casos, o que a gente observa? Na temporada reprodutiva, eles se separam do bando que estava lá comendo pinhões enlouquecidamente, começam a andar mais em pares. E aí você começa a ver, ao invés de 2, 1. Então, aí você já sabe que ou um morreu, ou o outro está no oco. Então, você começa a observar qual é o comportamento desse um que você está vendo. E aí, a gente vai seguindo, né? A gente faz monitoramento por isso e a gente começa a perceber que esse um está sempre perto de uma região, perto de uma árvore. Por quê? Porque ele está alimentando quem está no cuidando do ninho. filhote. E aí, depois de alguns meses, a gente começa a ver 4, 5. Então, nem sempre a gente tem o material genético, mas pelo comportamento deles, a gente fala, eram 2... Um começou a cuidar do outro e, de repente, tem mais 2 ou 3 filhotes com um bando. E os filhotes ficam os primeiros meses com os pais, né? Porque eles alimentam fora do oco. Então, através dessas observações, a gente consegue dizer que provavelmente são filhotes, né? Legal. E na natureza, qual que é a estimativa de vida desses animais? Olha, o que a gente tem hoje na literatura é um dado que eu acho que não é muito bom. E eu vou te explicar por quê. Para papagaio de peito roxo, dizem que a estimativa é de mais ou menos 30 anos. Mas para papagaio verdadeiro, dizem que a estimativa é de até 60 anos. Eu acho muito improvável que 2 espécies tão parecidas, né, tenham uma diferença tão gritante de metade, né, do tempo de vida de outro. Então, o que eu acho? Eu acho que existem menos estudos e menos conhecimentos sobre o papagaio de peito roxo do que o papagaio verdadeiro, que é um papagaio que todo mundo conhece alguém que já teve um papagaio verdadeiro. Sim. Se não teve, conhece alguém. Então, eu acho que a gente só tem mais acesso à informação do que a gente tem do papagaio de peito roxo. Mas, se você olhar na literatura, dizem que a estimativa de vida dele é aproximadamente 30 anos. Essa denominação papagaio verdadeiro, é assim que fala mesmo? E por que é essa diferença? É um nome comum. O outro é falso? O outro é falso, exato. O nosso é falso. Não, é um nome comum. Existem vários nomes comuns. Até para o papagaio de peito roxo, existem outros nomes comuns. Esse é um deles, né? O que as pessoas utilizam em muitos locais. Mas, normalmente, os cientistas vão por nomes científicos, né? Que não mudam tanto de região para região. Sim, e que é bem mais difícil de falar. Exato. Aí eu vou deixar pra Vanessa. Não, a gente pula essa parte. Então, mas assim, do papagaio de peito roxo é até fácil lembrar, porque é a Amazona vinácea, que vem da cor roxo, do vinho, né? Então, para quem gosta de beber vinho, vinácea é fácil de lembrar. E nem é um trava-língua, achei que ia ser mais difícil. Não, deles é fácil. Já o papagaio verdadeiro é Amazona estiva. Então, os dois são Amazona, eles são do mesmo gênero. Por isso que eu acho que não pode ser tão diferente que um viva metade do tempo de vida do outro. Eu acho só que a gente não tem acesso a conhecimento. Sim, eu ia dizer uma coisa, mas como ela é doutora, vai me puxar a orelha. Né? Pode falar. Não, é uma piada, na verdade, né? Talvez o verdadeiro, ele viva mais porque ele sai melhor, consegue falar, né? Pode ser, mas pode ser, gente. Porque, olha, eles são danados. Essa espécie, eles são muito... Olha, lá em Florianópolis, por exemplo, que eles não deveriam É uma espécie muito existir. inteligente, né? Muito, muito. E eles se dão muito bem em qualquer ambiente de cidade mesmo. Tipo, em Florianópolis não é a área deles. E tem uma população de quase 300 animais lá. Nossa. Por quê? Foge, porque soltam... Né? Então, até quando a gente começou o projeto, a gente tinha muito medo das pessoas começarem a falar vamos dar liberdade para todos os animais sair por aí soltando. E não funciona assim. Primeiro porque, como eu falei, tem questões genéticas, tem questões... Por exemplo, vou soltar um animal lá do Mato Grosso aqui. O que pode acontecer? Não, às vezes até sobrevive e compete com os que são daqui. Aí causa um desequilíbrio, né? Causa um desequilíbrio, exatamente. Às vezes um animal tem uma doença que para ele não é perigosa, mas ele pode matar todos os outros que estão lá fora. Às vezes, um animal não sobrevive porque não está acostumado a voar, a comer sozinho. Então, é difícil não ter essa visão romântica da liberdade. Né? A liberdade, ela vem com muita responsabilidade. Como eu falei, o primeiro grupo eram 22 animais. Tipo, metade deles que tiveram condições de soltura. Então, a gente sempre orienta, se tem um animal, não solte. Entregue para o órgão responsável para que os profissionais que trabalham com isso possam fazer a avaliação que precisam. Porque, por exemplo, esses papagaios verdadeiros de Florianópolis provavelmente foram fugas ou solturas. Então, a pessoa tinha um papagaio que lá é exótico, fugiu, soltou, eles se adaptam a qualquer ambiente, eles colocam um ovo, tipo, no forro das casas, sabe? Uma coisa absurda.
se reproduzem muito melhor que o papagaio de peito roxo e estão lá com uma Sim. população gigantesca num local onde o papagaio que existia lá não existe mais. Viu, Vanessa? Mas essa espécie, por exemplo, que você fala do papagaio, que o pessoal fala, né? O papagaio original, Sim. não é uma espécie ameaçada de extinção. Isso? Então, depende. Ele é o papagaio mais traficado do Brasil. Na área dele original, onde são retirados milhares de animais filhotes por ano, as populações estão decaindo. Mas é um papagaio que se adapta muito bem a outros meios. Então, ele não está ameaçado em alguns locais porque ele se adapta muito bem, mas não são os locais onde ele deveria estar. Então, é uma espécie que hoje não está na lista de animais ameaçados nacional, mas ele, inclusive, entra nos planos de ação nacional de conservação de aves da Mata Atlântica, porque é uma espécie de interesse especial justamente porque a intensidade do tráfico é algo surreal. Então, assim, tem populações grandes dessa espécie em locais que não deveriam ocorrer. E aonde ela ocorria naturalmente, a demanda para filhotes assim, é muito grande. Então, ela sofre um impacto muito grande. E é permitido... Pois é, a dúvida é permitido essas pessoas terem esses papagaios em casa? Existe uma legislação que determina algumas regras para isso ou é tudo ilegal? Não são todos legais. Existem hoje no Brasil criadores legalizados de papagaios de várias espécies, inclusive de papagaio de peito roxo. Então, se uma pessoa quiser comprar um papagaio, ela tem que comprar de um estabelecimento legalizado pelos órgãos ambientais, com nota fiscal e tudo mais. O que acontece? Não é barato. Então, é muito mais barato a pessoa ir lá e comprar no Mercado negro. Mercado negro, Sim. que às vezes nem paga, né? Às vezes é uma troca, Sim. como eu falei, assim, os relatos era... Eu fui lá, peguei 3 papagaios, um ficou para mim como pagamento e os outros 2 eu dei para o dono da fazenda, né? Um ficou para o meu irmão, enfim. Então, acontece muito isso. Mas existe, sim, maneiras de ter papagaios legalizados. Aí entra uma questão ética, né? O que é legal? No papel é legal, mas você sabe quais são as necessidades de um papagaio? Por exemplo, os papagaios vivem em pares, né? Seja durante a temporada de pinhão, eles estão lá com o par deles, ou durante a temporada reprodutiva. Eles passam o dia e a noite com o parceiro deles. A gente pode dar isso? Qualquer dono de papagaio, né? Fica o dia e a noite inteira com o papagaio? Não. Ele põe numa gaiola, porque ele vai trabalhar, ele vai sair, ele vai namorar, ele vai encontrar os amigos. Então, o que a gente pode ofertar para o papagaio, mesmo que ele seja legalizado, né, do ponto de vista jurídico, é legal? Então, aí é outra questão, sabe? Eu acho que as pessoas têm que colocar isso na balança. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem providenciar tudo que um papagaio precisa, mesmo sendo um papagaio legalizado. Sim. Porque, às vezes, isso foi só um exemplo, né, do contato social. Mas em termos de alimentação, de espaço, de voo, tem gente que corta a pena das asas para o Pra bicho não voar. Né? Acaba machucando, né? Involuntariamente, mas acaba, né? Às Sim, vezes. mas mesmo que ele não se machuque, é tirar a liberdade do animal se locomover, Sim. né? Isso em nome do quê? Do amor pelo bicho? De uma vontade própria, né? É estranho, né? Tipo, pra você me amar, eu tenho que cortar a sua pena, eu tenho que te colocar numa gaiola pra você ficar aqui. É controverso, né? É estranho, né? Então, assim, tem maneiras legalizadas de ter o animal, mas eu acho que as questões vão um pouco além disso, sabe? Acho que a pessoa tem que ter uma consciência, até porque, pra você ter ideia, muitos dos papagaios que a gente recebe no CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, era da avó que faleceu e passou para a tia e passou para não sei quem, porque o papagaio vive 60 anos, né? E aí as pessoas não estão vivendo ali aquele tanto. Então, o que a gente está fazendo com o animal também? Porque aí está tirando mais uma vez o parceiro daquele animal, porque, né, a avó não está mais lá e passa para a tia, aí a tia não quer, aí mais uma vez troca o parceiro social do animal. Então, isso sem contar a primeira troca, né? Que tiraram ele lá da mãe, lá atrás. Então, é justo fazer isso? Mesmo que seja um papagaio legalizado, vai tirar da mãe. Sim. Vai tirar dos pais, né? Que estão cuidando. Então, E é uma vida bem estranho. longa, né? Nossa. Muito longa. E essa questão que a gente estava falando antes, até brincando, né? Da fala do papagaio. O papagaio de peito roxo também, ele consegue desenvolver algumas palavras? Sim. Na verdade, eles imitam, né? Eles imitam sons. E os papagaios de peito roxo também conseguem imitar. Tem algumas espécies que imitam melhores, por exemplo, o papagaio verdadeiro, o original, né? Ele consegue
imitar um número maior de sons. Então, é o que as pessoas normalmente gostam. A coisa interessante é que muitas pessoas nem sabem que existem diferentes espécies de papagaios. Então, eu também já ouvi assim, eu tenho um papagaio, mas esse não é do tipo que fala. A pessoa comprou, arranjou um papagaio, achando que ia arrasar, né? Tem um papagaio que super imita. E o papagaio não quer imitar ou não sabe imitar tantas palavras. Mas o papagaio de peito roxo, ele consegue imitar, assim, alguns sons, inclusive de outros animais. O certo não é dizer, então, que o papagaio está falando, ele está imitando. Ele está imitando. Ele não recurso... fala nada sozinho, ele imita. É um recurso... Então, eu não estava tão errado, né? Que é um recurso que ele tem de se sobressair na natureza. Sim. Né? Então, daqui a pouco ele vai imitar um predador. Exato. Ou algo, né? Exato. A gente tem papagaios que andam com maitacas, que imitam maitacas. A gente tem um papagaio que aprendeu a imitar um quero-quero. Então, a gente vê de tudo, assim. E palavras também, né? Tem alguns papagaios que aprendem palavras também. Cantar, né? O atirei o pau no gato. Tem. Papagaio verdadeiro canta melhor do que o papagaio de peito roxo. Mas eles imitam, assim, algumas palavras. O status de animal ameaçado de extinção. Né? Hoje o papagaio de peito roxo ele tem esse status. Sim, certo? nas 3 listas. A gente tem uma lista estadual, né, de Santa Catarina, tem outros estados também. Temos a lista nacional, que é do ICMBio, né, do Ministério do Meio Ambiente. E temos a lista internacional, né, mundial, que é da IUCN. O papagaio de peito roxo está nas 3 listas. Para ele deixar de ser considerado ameaçado, qual que é o volume de animais na natureza? Existe um número específico? Não é contabilizado só pelo número de indivíduos. Tem a ver com o que está acontecendo com aquelas populações. Então, eu não vou lembrar agora de cabeça todos os critérios da IUCN, né? Porque cada lista tem seus critérios. Mas, por exemplo, às vezes você tem... Vou dar um exemplo do papagaio charão. Ele tem uma população grande de mais de 10 mil indivíduos. Mas eles todos se reúnem lá do Rio Grande do Sul e vêm para Santa Catarina para comer pinhão. Se uma doença acomete esse grupo, acaba com toda a população. Então, não tem nada a ver com o número. Tem a ver com a congregação deles e o fato de que uma doença pode extinguir a espécie rapidamente. Então, quando a gente está avaliando espécies ameaçadas, a gente avalia isso. Quantas populações tem? As populações estão crescendo ou estão diminuindo? O grau de ameaça, quais são as ameaças? Elas estão sendo controladas ou não? Então, tem uma série de critérios que precisam ser atendidos antes de falar assim, ele diminuiu um grau de ameaça, né? E mesmo na lista de espécies ameaçadas, você tem diferentes graus. Então, você tem desde não preocupante até extinto na natureza. Tem vários ali no meio. Então, por exemplo, papagaio de peito roxo na lista internacional, acho que está invulnerável. Mas aí tem mais 3 categorias ali de ameaçados que ele pode passar de um nível para o outro e ainda assim está dentro da categoria de ameaçados, sabe? Então, tudo varia de acordo com como as populações estão reagindo, as ameaças, se está crescendo, se não está. Mais do que falar assim, quando chegar no número 10 mil, deixou de ser ameaçado. Entendi. A quantidade não é um requisito. Não é um um deles. dos fatores, sim, né? mas um dos não fatores, é o mas não é o requisito único. único, no caso. É bem pensando nisso, assim, se acontece alguma coisa com uma população, a espécie se extingue, né? Isso também é um critério. E você disse que os do peito roxo aqui da região, pelo menos do Parque Nacional, hoje a maior preocupação já não são as pessoas de tirarem ele da natureza, são os predadores, né? São. E quais são os predadores naturais dele? É tão difícil porque tem predador que é mais raro do que o papagaio de peito roxo. A gente teve o ano passado um gavião de penacho ensinando o filhote a caçar perto da área de soltura dos papagaios. E aí você vai estudar as populações de gavião de penacho, tem menos gavião de penacho no mundo do que tem papagaio. A gente já teve predação gravada, assim, de gambá, uma vez. Não tem muitos gambás ali na região do parque. E de gato maracajá, que também estava ensinando o filhote a caçar. E aí caçaram papagaio. Mas hoje eu diria que as aves de rapina, de modo geral, são nossa maior preocupação. Porque eles ainda estão aprendendo a voar e, querendo ou não, a ave de rapina tem que comer, né? Então, ela, em algum momento, ela vai ser mais forte. Então, a gente já viu algumas predações também dessa forma. E aí, é natural, né? É natural. É natural. A gente trabalha, tem animais que são reabilitados por 2 anos. A gente investe muito tempo, muito amor, muito dinheiro e ninguém quer chegar aqui e ver um papagaio predado. Sim. Porém, é isso, faz parte da cadeia. Sim. O gavião de penacho precisa comer, ele precisa alimentar o filhote. O gato maracajá precisa comer e ensinar seu filhote a caçar, porque faz parte de um ciclo, né? É a cadeia alimentar, é o equilíbrio da floresta. A gente vê florestas sem predadores que
são um caos, porque você tem um número tão grande de presas que acaba, inclusive, diminuindo outras espécies de vegetais ou de animais. Então, o que a gente busca é o equilíbrio. É lógico que a gente não fica feliz quando isso acontece, mas são os papagaios cumprindo o seu papel ecológico, né? Ele poderia ter morrido numa gaiola e não feito absolutamente nada ecologicamente, né? Pensando desse ponto de vista. Ele não contribuiu com a cadeia alimentar, ele não dispersou uma semente, né? Ele viveu uma vida, não educou ninguém sobre nada. Então, pelo menos aqui, mesmo que ele morra, ele faz parte da cadeia alimentar. Muitas vezes eles dispersam semente, inclusive o pinhão. Então, ele ajuda na regeneração da floresta de araucária. E ele acabou... Ele ajuda no plantio, né? Exato. No plantio da araucária, Exato. Né? Porque ele enterra a semente? Como é que é essa situação? A gralha. Existe alguns relatos, assim, de que a gralha enterra a semente e ajuda mais. Mas o papagaio, existem alguns artigos muito legais que mostram que os pinhões bicados pelos papagaios germinam melhor do que os não bicados. Então, eles ajudam na germinação dos pinhões. Então, eles ajudam na regeneração da floresta de araucárias. Então, tá tudo interligado, sabe? E é muito legal. A gente tem dois filhotinhos, assim, filhotes, né? Esqueci o termo em português, mas são árvores jovens de araucária na frente do viveiro, que foram eles que plantaram. De se alimentar e deixar cair. E a gente acompanha desde que a árvorezinha era bem pequenininha. Então, elas são desse tamanho ainda, elas não são grandes, né? Mas a gente consegue ver, sabe, a diferença. Então, é bem legal. O alimento do papagaio é especificamente o pinhão ou ele come outras coisas também? Não, ele come outras coisas também. Nessa época do ano, né, na temporada do pinhão, o pinhão é uma fonte muito boa de energia para todos os animais da floresta. Então, ele também se alimenta de pinhão, mas a gente também vê ele se alimentando de outras coisas, inclusive árvores exóticas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê bastante ele se alimentando do cinomomo, da nozes, né? Mas eles se alimentam de flores, frutos, folhas e sementes. Então, eles comem flores de pé. Inseto, por exemplo, eles não comem? O papagaio de peito roxo, especificamente, não. Mas existem outros psitacídeos, né, do gênero Amazona, outros primos dos papagaios que se alimentam de insetos. Então, cada um come uma coisinha um pouquinho diferente. Né? Então, eles ajudam, inclusive, a dispersar outros tipos de semente, né? Não só o pinhão. O pinhão acaba sendo mais conhecido, né? Sim, Mas eles ajudam na regeneração da floresta de modo geral. Então, é o que eu falei. Às vezes, ele vive 2-3 dias aqui, mas ele está fazendo... 2-3 dias é um exagero, eles vivem mais que isso. Mas ele está fazendo parte dessa cadeia, né? Que ele não faria se ele estivesse na gaiola. E esse trânsito dele, ele percorre longas distâncias? Tem como... Longas distâncias. Um estudo disso? Então, tem populações que, como eu falei, fazem essa rotação assim entre municípios bem distantes. Aqui a gente já pegou nossos papagaios a mais de 20, 30 quilômetros daqui. Então, eles voam bastante. Fazer monitoramento e educação ambiental deles é fácil. Porque eles podem ir para qualquer direção, né? Estão soltos, né? Estão soltos. E a gente fala isso, a gente fala assim, a gente luta tanto para eles terem liberdade de escolher para onde eles vão, e aí quando eles vão, a gente fica reclamando. Mas é isso. Porque esse monitoramento, por exemplo, do chip ali que vocês têm, é tempo real? Vocês têm algum software, alguma coisa que é... Não, com os papagaios não existe ainda essa tecnologia, porque como o bico deles é bem forte, tudo que a gente usa neles precisa ser algo que não seja quebrável. E aí, a tecnologia de GPS... e tem outra coisa. Não pode passar de uma certa porcentagem do corpo deles, por causa do peso. Eles voam. Então, quanto mais peso a gente coloca, mais difícil fica para ele voar e fugir do gavião. Então, hoje ainda não existe uma tecnologia que esteja protegida no peso que a gente pode colocar neles. Então, a gente não consegue fazer isso. Mas tem outras espécies que sim, né? Que o pessoal consegue monitorar em tempo real. Mas aí, para vocês fazerem esse monitoramento, vocês têm que fazer a captura dele? A gente tem uma anteninha e a gente vai atrás deles no meio da mata para apitar o barulhinho. Mas eu vou te falar qual é o melhor método de monitoramento. São as pessoas. É a ciência cidadã. É quando as pessoas falam pra gente, eu vi um papagaio passando aqui, aí a gente vai atrás investigar, porque muitas vezes as pessoas confundem. Acho que é um papagaio, mas é uma maitaca.
Então, quando as pessoas começam a dar esses relatos, a gente começa a ir atrás para investigar. E a gente sabe os horários deles de pico de atividade, que é no começo da manhã, no final da tarde. Até a gente confirmar, a gente não considera. Mas depois que a gente confirma, né? Tipo assim, é realmente um papagaio. Então, a gente tem aquele registro, né? Que é um registro científico. E aí, nesses anos mais recentes, a gente começou a usar umas medalhinhas com números. Então, a própria comunidade sabe identificar quem é o papagaio. Eles não falam só, eu vi um papagaio de peito roxo. Eu vi a 8. Eu vi o 56. Aí tem os papagaios que são dados, né? Eles estão por aí, que todo mundo já viu. Então, tem essas figurinhas carimbadas que falam, o 56 todo mundo conhece. Então, ajuda muito na identificação. Então, a gente sabe exatamente aonde eles estão parando, o que eles estão fazendo. E a gente conversa com as pessoas da comunidade sobre o que fazer, né? Você viu um papagaio? Não tem problema se ele se aproximar, mas não dê bolo, não dê pão, né? Nada disso é legal. Não alimente. Você pode alimentar. O que a gente instrui hoje em dia? Você pode fazer um comedouro. A gente faz comedouros para tantos outros passarinhos, não vai fazer para o papagaio? Só que são alimentos naturais, longe da casa, porque, querendo ou não, ele pode machucar. Ele é um animal silvestre que pode trazer uma doença, então não deixar ele entrar dentro de casa, porque ele pode defecar e aquilo ser uma doença. Ainda mais agora que, não sei se vocês sabem, a gente está passando aí por uma crise de gripe aviária, né? Então, a gente, inclusive, a recomendação você viu um animal doente ou morto, não coloque a mão, porque pode ser a gripe aviária e a gente sabe que tem aí um alto índice de mortalidade para as pessoas. Então, não tem por que ficar dando brecha. Todos os animais silvestres podem passar doença para a gente, podem ser agressivos. Então, aprenda a observar a distância. Você pode interagir, mas à distância. Sim. E isso tem dado muito certo, porque aí as pessoas conseguem curtir, conseguem ver. Tem esses papagaios que são super aparecidos e eles vão em várias propriedades, então várias pessoas conhecem eles e todo mundo consegue curtir. Ao invés de uma pessoa ver numa gaiola, o papagaio vai lá, faz a festa dele em vários lugares, está na natureza. Tem até um termo, né, que vocês usam, que são os amigos dos roxinhos, é isso? Isso, tem as amigas dos roxinhos. A gente tinha esse projeto de geração de renda para as mulheres aqui de Passos Maia, e aí elas eram as amigas dos roxinhos. E aí elas fazem ainda, produtos artesanais com temas ambientais. Começou com papagaio de peito roxo e depois foram fazendo outros animaizinhos também. E isso gerava renda para elas. E foi muito legal esse projeto, porque a ideia era assim, a gente sabe que vem pessoas de fora e oferecem dinheiro para animais que as pessoas capturam aqui, né? Coisas do tipo R$50 para um casalzinho de passarinho. E a gente falou, a gente tem que criar um valor econômico para o papagaio em vida livre. Se as pessoas entenderem que o papagaio de vida livre vai trazer turismo, vai gerar renda para os hotéis, para os restaurantes, é um potencial gigantesco. Sim. Como eu falei, a gente já recebeu gente da Alemanha, muito da Holanda. mais rentável do que pegar o bichinho lá e tirar da natureza. Muito mais. Mas a gente ficou pensando, como que a gente vai fazer isso acontecer? Então, a gente pensou, se a gente envolve, por exemplo, as mulheres criando itens artesanais, elas podem vender isso para esses turistas que vêm e elas acabam protegendo, porque quando não tiver mais animal na natureza, não vai fazer sentido nenhum. As pessoas não querem comprar um artesanato de uma coisa que elas não viram, elas querem comprar daquilo que elas viram. E era para ser uma coisa mais local, mas as mulheres acabaram viajando para São Paulo, foram para Urupema, participaram de feiras. Então, foi assim, teve alguns anos que foram muito legais. Depois da pandemia deu uma diminuída, né? E aí, agora, a gente compra alguns produtos pontuais. Mas a gente quer começar a investir agora no turismo, realmente. Sim. De observação de aves. Por isso que a gente está mantendo esses eventos, né? Do Vem Passarinhar, para criar essa cultura da observação de aves aqui. E também, principalmente, desses grupos que vêm de fora, né? Que a gente estava começando antes da pandemia, aí com a pandemia deu uma boa parada e agora a gente retomou. Então, isso eu acho que é uma coisa que é muito legal. Assim, os municípios ainda têm muito que melhorar na recepção desse tipo de turismo, né? Mas eu acho que tem um potencial muito incrível entre o Parque Nacional, as belezas naturais que tem aqui. Vocês têm cachoeiras maravilhosas que você chega de carro, sabe? No centro da cidade. É verdade. Né? A recepção das pessoas aqui é algo incrível. Eu sempre falo, assim, que eu sou uma pessoa muito melhor aqui do que eu sou em Floripa, porque não tem uma casa, gente, que eu não chegue aqui para falar de papagaio, que é um assunto chato para as pessoas, né? Tipo, para mim não é. Mas não tem uma casa que eu não sou super bem recebida, sabe? Que as pessoas não chamam para tomar um chimarrão, para sentar, para conversar. Se alguém chegar na minha casa para tentar fazer isso, eu vou falar, desculpa, não tenho tempo, não quero saber. Então, a hospitalidade do povo, tanto de Passos Maia quanto de Ponte Serrada, é algo, assim, muito encantador.
E eu fico assim... Não vejo a hora das pessoas perceberem isso, sabe? Porque a gente que é de fora percebe, dá tanto valor e quer tanto estar aqui. Eu acho que a hora que as pessoas perceberem o potencial que tem aqui, gente, nossa, vai ser incrível. Falta um pouquinho, eu acho, de algumas ações coordenadas, né? Como tu mesmo disse, dessa parte turística, dos próprios poderes públicos dos municípios que têm essas potencialidades Sim. e se organizarem socialmente para fomentar isso daí, né? Exato. Tava tendo uma movimentação bem legal. Antes da pandemia também eu participava mais dentro do Conselho do Parque Nacional das Araucárias, porque as prefeituras participam. Tava tendo alguma movimentação, acho que até Ponte Serrada fez ali um centro de atendimento ao turista, alguma coisa assim. E depois da pandemia eu, sinceramente, não consegui acompanhar o quanto desenvolveu, porque eu imagino que tenha dado uma pausa. Mas agora a gente quer começar a mexer nisso de novo, sabe? Porque, como eu disse, assim, tem muito potencial. E agora não tem mais, né, o motivo da pandemia. Então, eu acho que a gente tem que começar a mexer nisso de novo. Mas quando todo mundo se unir, vai ser realmente mais fácil. Porque prefeituras, parque, ONGs, comunidade, né? A gente vê, assim, pessoas começando a fazer pousadinhas, começando a se organizar e entender qual é esse público. Por exemplo, o observador de aves, ele gosta de levantar cedo, porque passarinho... 6 da manhã já está cantando. Então, hoje, por exemplo, não tem um hotel aqui que faça um café da manhã cedo. Às 5, né? Por exemplo. Exato, sabe? E não é uma coisa que precisa fazer todo dia, mas de ter, de repente, um pacote para observadores de aves. E essa galera vem de fora, eles pagam em euro, em dólar, sabe? Então, são esses ajustes que eu acho que ainda tem muito potencial para trabalhar em cima. Mas a gente... Esse ano eu ainda não vou conseguir, porque eu ainda tenho setas e ele ocupa bastante do meu tempo. Mas para os próximos anos é nisso que a gente quer investir, né? De fazer essa provocação, porque eu acho que vai ser muito legal. Vanessa, desde lá de 2010, quando a espécie foi reintroduzida, você já falou que foram 11 solturas, né? Vocês têm contabilizado quantos papagaios foram colocados na natureza? Sim. E quantos existem hoje na nossa região? Sim, a gente já soltou mais de 250 papagaios. A gente já recebeu exatamente 500 papagaios para reabilitação. Então, é aproximadamente 50% dos papagaios que atendem os critérios para soltura. A gente tem uma taxa de mortalidade de mais ou menos 20%. A gente não consegue ver todos os outros papagaios que estão vivos, até porque tem papagaios que já estão em outros municípios, né? Aqui a gente consegue... Já se mudaram. Já se mudaram. E tem papagaios que somem, depois voltam, depois de anos. Alguns a gente consegue ver a identificação, outros não. Porque no começo do projeto a gente não tinha as medalhas. A gente só tinha o chip e o colar, que às vezes cai, e o anelzinho no pé, que é a anilha. E é muito difícil observar a anilha. Então, a gente às vezes vê o papagaio e não sabe se é nosso ou não. E com os nossos aqui, outros também estão utilizando a região. Então, assim, hoje a gente tem algumas pequenas populações que a gente consegue monitorar e dizer, ó, é o 56, é o 8, é a 9, né? A gente sabe quem são os indivíduos. Mas tem outros que a gente já não sabe mais quem são os indivíduos, porque também nem param mais próximo, né? Você vê cruzando o céu lá no alto. Então, eles já não se aproximam. Então... É difícil quantificar. É difícil quantificar. Quantificar, assim, né? O número E que bom, né? É sinal que o projeto, assim, ele... Tá dando certo. Deu certo, né? Exato. Tá dando, então, né? Sim. A gente espera um dia não precisar mais fazer solturas, né? A gente espera que um dia o número de nascimentos seja maior que o número de mortes. Sim. E aí, ou de desaparecimentos, né? Enfim, para que a gente não precise mais fazer soltura. A gente não quer ter que ficar fazendo soltura. A gente quer que eles reproduzam o suficiente para a população. Que eles estejam ali naturalmente, né? Exato, exato. E essas solturas, de onde vêm esses animais para serem soltos aqui no parque? Então, a maioria dos animais... Assim, ó, ao longo do projeto, a gente já recebeu animais de diversos locais, tá? Hoje em dia, a gente recebe animais só de Santa Catarina. Por quê? Porque como a gente coordena o Centro de Triagem de Animais Silvestres, todos os papagaios que são apreendidos, resgatados ou que são mantidos ilegalmente pelas pessoas, mas que elas entregam voluntariamente, acabam indo para os CETAS. Então, nesses últimos 4 anos, todos os nossos papagaios vieram do nosso estado dentro dessas condições. Papagaios resgatados é o menor número que a gente teve. Papagaio resgatado é um animal que é de vida livre, se machucou por qualquer motivo e foi parar nas nossas mãos. A gente teve um papagaio de Irupema, que foi um papagaio machucado com a asa, chegou com a asa super machucada e ele não tinha mais condições de soltura. Então, ele foi encaminhado para um local onde ele pode reproduzir e os filhotes dele no futuro serem reintroduzidos, né, soltos.
Então, a grande maioria dos animais são apreensão. Ou que o órgão ambiental foi lá e pegou um animal que é ilegal, ou que a pessoa tem um animal ilegal e se conscientizou. E isso acontece muito, que as pessoas descobrem o projeto e falam, olha, eu tenho esse papagaio há 50 anos, sei lá o quê. Nunca parei para pensar no que a gente estava fazendo e não é justo. Quero entregar para o projeto. Então, eles entregam, chama entrega voluntária. A pessoa não sofre uma penalidade legal, ou seja, ela não paga uma multa, ela não responde um processo e ela sai dessa situação de crime. Sim. Porque é isso, né? Então, a gente recebe muitos papagaios dessa forma também, por conta do projeto. E de outras espécies de papagaios também. No CETAS, a gente recebe mais de 450 espécies de aves, répteis e mamíferos. Até insetos a gente já recebeu. Então, assim, o CETAS é o único centro... Hoje, assim, existem centros de apoio... Floripa, né? Fica em Floripa. Existem centros de apoio, então existem hospitais veterinários em outras partes do estado, inclusive alguns aqui no Oeste, mas de CETAS mesmo, nós somos o único do estado. Então, a gente recebe tudo que vocês podem imaginar, inclusive outras espécies de papagaio. Eles vão parar lá, né, nesse caso, mas, digamos, as pessoas que... eu sei que tem o parque aqui com o projeto do peito roxo. Eu tenho um papagaio em casa e não é o do peito roxo. Eu vou me direcionar a eles porque eu quero entregar esse animal a eles. Ela pode fazer mas isso. Aí vai ser... o pessoal daqui vai direcionar lá para Floripa, é isso? Sim, normalmente eles direcionam para lá. A não ser que, sei lá, tem algum outro projeto, vamos supor. Existe o projeto que trabalha com felinos. Felinos do Guaí, por exemplo, que fica lá pro nosso lado. É um filhote de felino que tem chance de soltura, eles nos consultam. E a gente fala, olha, felinos do Guaí é o melhor lugar para mandar, porque eles têm uma estrutura para trabalhar com essa espécie. A gente acaba sendo reconhecido pelo papagaio de peito roxo. Todos os outros, por exemplo, a gente está tendo muito sucesso com reabilitação de lontra, de mão pelada. Então, vem tudo para a gente e a gente tria e fala, não, temos capacidade, somos bons nisso, ou não, tem parceiros que são melhor, manda para lá. Ou, essa espécie não pode ser solta aqui, mas tem um programa de conservação. Manda para lá porque, por exemplo, espécies que não são do nosso estado. Ou a gente faz a repatriação, o bicho volta lá para o Rio Grande do Sul, já foi bicho para o Rio Grande do Norte, porque aqui não vai ser solto, não tem programa de conservação. Então, cada espécie que a gente recebe, a gente estuda a melhor destinação, focando na conservação da espécie e no bem-estar do animal. Né? Então, é um trabalho bem complexo. Né? Mas a nossa especialidade hoje não, né? Há 13 anos é o papagaio de peito roxo e agora a gente está começando o projeto de reintrodução lá em Floripa. Então, a gente está começando o projeto de reintrodução do bugio, que é um primata, que está extinto na ilha. E esperamos, no futuro, trabalhar também com os felinos e com os cervídeos, que também estão extintos na ilha. Porque Floripa é um laboratório, né? Foi uma ilha que foi totalmente devastada, muitas espécies se extinguiram, muitas voltaram, porque voam ou porque nadam, mas outras não têm capacidade, porque é uma ilha. Então, se não tiver uma intervenção, o que a gente vê? Esse desequilíbrio ecológico. Então, a gente vê hoje várias presas porque não tem predador. Né? A floresta não se regenera na velocidade que ela poderia porque não tem dispersores de semente. Então, a gente espera poder restabelecer algumas relações ecológicas, reintroduzindo algumas dessas espécies. Então, eu imagino que até o final do ano a gente tenha nossa primeira soltura de bugios por lá. Então, tem algum projeto de reintrodução já em Floripa? Seja na fauna, na flora? Vai ter esse do dos bugios, Será o primeiro? Olha, de reintrodução assim que eu saiba... Porque... Posso estar falando besteira, mas eu precisaria estudar um pouco melhor para saber se não tem nenhum outro projeto de reintrodução lá, mas eu não me vem nenhuma cabeça. Porque você falou uma coisa muito, assim, que passa despercebido das pessoas, né? Realmente, Floripa era, antes do humano chegar lá, né? Uma área natural, né? Só mato e bicho, né? Exato. E hoje é cidade, né? É ocupado pelo humano. Mas ainda assim, tem muitas unidades de conservação. Então, tem muitas áreas que desde que deixaram de ser utilizadas para agricultura, estão em regeneração, a ponto de já conseguir suportar esses animais de volta.
esses estudos, né, essas sugestões de reintrodução, elas são feitas, inclusive, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde já existem estudos para saber quais locais seriam mais adequados do ponto de vista de vegetação, de disponibilidade de alimentos. Então, é uma coisa muito bem estudada e muito bem pensada. Por exemplo, no caso dos bugios, eles se alimentam principalmente de folhas. Então, se não houvesse esse estudo, ou houvesse essas áreas, como que a gente ia saber que eles iam sobreviver? Né? Então, tem muito estudo antes de você chegar na soltura por si só, né? Assim, que é o evento que todo mundo acha que é super legal e maravilhoso, mas para chegar naquele ponto, você tem que ter muito embasamento científico, até para conseguir autorização e licença para isso, né? Mas, por outro lado, a gente, por exemplo, no CETAS tem 28 bugios hoje, 8 famílias de bugios que estão aguardando um posicionamento dos órgãos ambientais para poder ser soltos ou não, sabe? Eles já estão preparados, então. Quatro famílias estão prontas. Também existe um processo de preparação dos animais, né? Sim. Tem toda a questão, assim, comportamento. O que esses animais precisam estar fazendo antes de voltar para a natureza? Eles precisam conseguir se locomover, eles precisam aprender a se proteger de predadores, precisam evitar humanos, precisam saber forragear, ou seja, buscar alimento. Precisam atender uma série de critérios de comportamento. Saúde. 1 milhão de exames para ter certeza de que eles estão saudáveis, de que a gente não vai levar uma doença para cativeiro, para vida livre, né? No caso do bugio, especificamente, a gente ainda teve que vaciná-los contra a febre amarela. Porque muitas populações de bugio pelo Brasil morreram de febre amarela. Então, existe ainda, né, um estudo com a Fiocruz, do qual a gente participou, para vacinar os bugios para que eles estivessem protegidos contra essa doença, que para eles é fatal. Se eles pegarem febre amarela, eles morrem. Então, nossos bugios foram vacinados no ano passado. Então, já foi aí um grande passo do ponto de vista sanitário. Além disso, fizemos todos os exames que precisava, né? Ainda mais se tratando de um primata que compartilha muitas doenças com a gente, precisava ter certeza de que eles estavam saudáveis. Então, e tem a questão genética. Então, por exemplo, a gente só pode soltar em Santa Catarina bugios que têm origem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina. Então, se chega um bugio do Paraná, não podemos soltar, porque é outra unidade genética. Então, a gente tem que avaliar tudo isso para dizer assim... Já seria uma espécie exótica, no caso, para nós? É uma linhagem genética diferente. Ainda não é considerado uma espécie diferente, mas são linhagens genéticas diferentes. Pode, inclusive, ser que mais para frente, quando a gente tenha mais informações e mais ferramentas para estudar melhor a genética, a gente diga assim, não, vamos trazer alguns do Paraná porque a gente precisa de mais variabilidade. Então, mas nesse momento, a recomendação dos órgãos ambientais é que trate isso como unidades diferentes, porque... existem diferenças importantes, apesar de não serem espécies diferentes. Então, é uma série de estudos e de critérios antes da gente chegar no ponto de falar, podemos levá-los para o viveiro de ambientação para soltura. Então, a gente está chegando nesse ponto. Hoje, das 8 famílias que a gente tem no CETAS, 4 famílias atendem esses critérios. A gente ainda não fez a soltura porque precisa da autorização do órgão ambiental. Só que nesse tempo são 4 anos, só que a gente está cuidando deles. Fora, tem bugio que já estava lá antes disso. São 4 anos que esses animais estão em cativeiro. Sim, não estão na natureza, né? Não estão na natureza, não estão dispersando semente, não estão reproduzindo... Bom, estão reproduzindo, mas em cativeiro. Porque a gente tem filhotes nascidos em cativeiro. Mas que não estão cumprindo o seu papel ecológico. Então, a nossa luta é essa. A gente tem os animais, a gente tem o local apropriado, o animal está extinto lá, estão cumprindo todos os critérios, vamos lá. Né? E é nessa provocação que a gente está nesses últimos anos. Então, acho que até o final do ano a gente tem novidades aí por aí, com os bugiozinhos. E vai ser um trabalho, no caso, a exemplo do que foi feito aqui com o papagaio, em 2010. O papagaio é exemplo para muitas outras reintroduções pelo Brasil, gente. Vocês não têm ideia. Até no mundo, assim, né? Não faz muito tempo, faz umas 2, 3 semanas eu estava apresentando daqui, né? Foi virtual, mas apresentando num congresso da Alemanha, né? Os resultados do projeto daqui. Então, o que a gente faz aqui serve de modelo e de exemplo para vários outros projetos. E os bugios é isso. A gente está trazendo, justamente porque tem bons resultados, a gente fala, a gente já fez isso, já passou por isso. É arriscado? Pode dar problema? Pode. Mas a gente está preparado para tentar minimizar os riscos. Agora, não fazer nada também é arriscado. Né? Se optar por não agir, também é
tão ruim quanto agir e fazer uma coisa completamente errada. Só que a gente está fazendo tudo com responsabilidade. Dentro do que a gente tem, né, de recursos hoje, de conhecimento, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E se isso não for o suficiente, a gente vai aprender e não vai mais fazer, né? Sim. Existe bastante essa integração da comunidade internacional. Tu mesmo disse que fez essa apresentação para um congresso alemão, né? Isso. Hoje o Brasil, né, tá fazendo parte através do projeto de vocês, de outros, mas a gente já é referência em algumas situações? Referência... Por exemplo, desse do projeto Sim. Da soltura. Eu não sei se eu diria referência, mas é um projeto tão reconhecido quanto outros que a gente tem pelo mundo afora. Né? Ainda mais porque, por exemplo, eu faço parte da comissão de especialistas da IUCN, que é um órgão global, a gente já publicou em revistas deles. Então, existem alguns outros projetos pelo mundo que são tão conhecidos quanto o nosso. O que eu posso te dizer é que hoje a gente tem mais reconhecimento e apoio da comunidade internacional do que nacional. Então, para vocês terem uma ideia, a maior parte do patrocínio do projeto dos Papagaios de Peito Roxo vem de fora. Não vem de dentro. Ali. Então, hoje, quem banca são zoológicos da Alemanha, tem um da França, e é isso que mantém a gente empregando as pessoas aqui para trabalhar no projeto, sabe? São órgãos governamentais de lá? Ou são... Não, é um zoológico. Na verdade, é uma associação que capta recursos de zoológicos, porque lá fora, principalmente, os zoológicos têm muito essa proposta de somos um zoológico, arrecadamos dinheiro, mas investimos em conservação dessas espécies. Então, na Alemanha tem esse grupo que arrecada é um grupo de fundos, assim, né? Que vários zoológicos participam e eles escolhem os projetos que eles querem patrocinar. Então, a gente foi escolhido por um zoológico alemão que queria ser exclusivo do papagaio de peito roxo, então ele não queria que tivesse o nome de mais ninguém. Temos uma organização da França, que também é uma sociedade de amantes dos papagaios, que também adoram papagaio do peito roxo e investem. É menos do que o pessoal da Alemanha, mas é uma coisa que nos ajuda bastante. Já tivemos do Reino Unido também, por isso que esse grupo veio, para conhecer o projeto pessoalmente. Estamos na expectativa de que eles vão voltar a doar. E daqui do Brasil, temos apoio mais assim, de doação de equipamento. Então, por exemplo, a Log Nature é uma empresa daqui do Brasil, feita, né, é uma bióloga, que doa armadilha fotográfica, que doa alicate, então, que nos ajuda de algumas outras formas. Temos o Biofaces, que é como se fosse um Facebook, mas de amantes da natureza, então que posta fotos de tudo que é bicho e planta, que também nos ajudam com um pequeno valor mensal, mas o grande aporte mesmo vem de fora. E incentivo público, seja a esfera estadual, federal? Para o projeto dos papagaios, não tem. Não? Não. Já teve, por exemplo, o carro, que a gente tem um carro, a gente ganhou num edital do Ministério Público. Já tiveram alguns apoios até para imprimir guias de atividade para os professores do Ministério Público. São editais bem específicos. Agora, não tem nenhuma ajuda do governo. Pelo contrário, a gente faz um trabalho que... como eu vou dizer assim? Não é que é responsabilidade deles, mas... cuidar da fauna, né? Seria o mínimo eles apoiarem, pelo menos, né? Seria financeiramente, incrível, né? Seria incrível. Seria incrível. Então, fica deixa aí para ganhar. Se alguém estiver ouvindo, que tem né? influência aí, que pode contribuir, né? Porque é um bem para todos, né? Não é... É o que eu estava falando, é a regeneração da floresta, é o bem-estar das pessoas, é a geração de renda para as pessoas da comunidade, é a educação ambiental. Sim. Não é uma coisa, é coletivo, não é o meu papagaio. É uma política pública que deveria ser financiada pelo, como o nome diz, público, né? Seria legal, né? Quem sabe depois dessa conversa alguma coisa. Não, mas eu não vou ser injusta. Por exemplo, aqui, né? A gente tem apoio de outras formas das prefeituras de Passos Maia e Ponte Serrada. Sim, elas sempre foram apoiadoras, desde o início, né? Desde o início. Então, assim, não é que também... Não estou falando de Santa Catarina inteira, mas aqui, assim, ó, nunca viraram as costas para o projeto, sabe? Sempre apoiaram da maneira que dava... seja divulgando, né? Hoje mesmo estava mandando mensagem para todo mundo. Gente, tem novos roxinhos aqui, eu tô aqui. Que eu tenho essa saudade, né? De estar com as pessoas que sempre nos apoiaram.
Já tiveram ações pontuais de, por exemplo, colocar a foto dos roxinhos atrás dos ônibus escolares, né? Agora as prefeituras vão ajudar apoiando um pouquinho do valor que a gente vai pagar para os guias de atividade dos professores. Então, tem algumas coisas, assim, bem pontuais, mas que, por mais que não seja um valor muito grande, dão aquele alívio no coração de falar, a gente tem o apoio, Não né? estamos sozinhos. Não né? estamos sozinhos. E olha que legal, é um retorno para a comunidade daqui, né? Eu não moro aqui, eu não me beneficio do guia de atividades ou da professora, eu me beneficio de saber que a gente está ajudando a restabelecer relações ecológicas e que as pessoas estão empolgadas, né? É uma satisfação mais pessoal do que eu usufruir disso. Mas quando eu venho aqui, eu me maravilho com a floresta, né? Eu tô lá, eu durmo na floresta, então eu gosto disso. Mas tem essas ajudas pontuais que são importantes, às vezes até mais do que o financeiro, sabe? De falar assim, a gente está no caminho certo, vamos continuar, essas pessoas acreditam na gente, sabe? Mas podia ser melhor. Podia sempre ser melhor. Podia ser melhor. Bom, Vanessa, a gente falou bastante, né, sobre o projeto, sobre os papagaios, mas como você é bastante conhecida já pelo fato de estar desde 2010, pelo menos, né, frequentando, vindo com frequência para cá, deve ter muitas relações já de amizade, de pessoas que te conhecem. E para te conhecer um pouquinho mais, né? Você saiu lá de São Paulo. Sim. Tá morando em Florianópolis. Então, conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória de sair de lá. Há quanto tempo você tá morando em Florianópolis? Sim. E passando, claro, pela tua formação, né? Pela escolha da biologia. Claro. E o foco específico aí nesse trabalho muito belo, né? Muito bonito, que é de reintroduzir uma espécie que é ameaçada de extinção, né? Tá, vou contar, porque realmente é uma história muito louca. Eu sou de São Paulo, capital, então eu cresci numa cidade e nunca nem imaginei que trabalharia com isso. Quando eu era pequena, eu falava que ia ser dentista, não tinha nada a ver com nada, porque aquela era a realidade que eu vivia. Aí, com 13 anos, eu tive a oportunidade de... Na minha família era sempre assim, né? Tipo, não ganhava muitos presentes, a gente não tinha muitas condições, mas uma vez por ano a gente tentava juntar tudo que a gente tinha para fazer uma viagem. E aí, com 13 anos, eu tive essa possibilidade, nossa, uma super oportunidade que mudou minha vida, de fazer um intercâmbio. E eu fui para fora e fui num parque temático e vi um show de golfinhos e baleias e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E voltei com isso. E aí, enfim, todo mundo rindo da minha cara, imagina, né? Onde você vai treinar baleias e golfinhos aqui? Mas aquilo ficou comigo. E aí, eu trabalhei enquanto eu fazia, né? Tava na escola, juntei meu dinheiro e falei, eu vou estudar fora porque é isso que eu quero fazer. E foi o que aconteceu. Então, eu trabalhava na Embratel, era operadora internacional e dava aula de inglês. E com 18 anos, quando eu me formei, eu ainda não tinha dinheiro suficiente para ir pagar meu primeiro ano, mas... Depois de um semestre, eu fui lá nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos. E lá o semestre começa, na verdade, um semestre depois do nosso, assim, né? Então, deu super certo. Então, eu fui para lá para estudar biologia. E desde que eu fui nesse parque temático, eu fiquei em contato com os treinadores. Então, eu escrevia para eles cartinhas, que não tinha internet naquela época, perguntando o que eles estudavam, o que eu precisava fazer. E aí eles falaram, estuda psicologia ou sociologia. Por isso que eu sou psicóloga. Porque a biologia te leva até um certo caminho, mas toda a parte de treinamento, na verdade, vem da psicologia. E eu normalmente nem falo da psicologia, porque as pessoas já acham que eu vou começar a analisar elas. E, na verdade, eu não trabalho com pessoas, eu trabalho com bichos. Então, eu fui para lá e me... psicologia focada para animais. Animais só. Eu fujo das pessoas. Então, eu fui para lá com esse foco de estudar para treinar animais. Naquela situação, queria trabalhar com golfinhos e baleias. Então, sempre foi tudo muito focado nisso. Por isso que eu fiz biologia e psicologia. Quando eu estava no meio... Mas isso foi simultâneo? Você fez os dois cursos ao mesmo tempo? Fiz os dois ao mesmo tempo. Porque o estudo lá é um pouco diferente, né? Não é aqui que você faz duas coisas separadas. Lá você pode escolher o que eles chamam de major e minor, tipo, seria a sua formação principal e sua ênfase. E aí, eu transformei a minha ênfase numa segunda. Então, eu me formei em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu escolhi as matérias que eu ia fazer. Tinha algumas obrigatórias, outras não. Mas, nesse processo todo, encontraram um esquilo, um filhote de esquilo, quando eu estava na faculdade. E sabiam que eu era apaixonada por animais e trouxeram para eu cuidar. E eu fiz tudo com muito amor.
e nenhum conhecimento técnico e acabei matando o esquilo. Depois de meses tentando reabilitar. E foi muito triste, mas eu aprendi uma lição muito especial, de que era aquilo que eu queria fazer. Então, eu precisava correr atrás de saber como que eu ia fazer isso. Então, aí eu já tinha 2 paixões. Eu queria treinar golfinho e eu queria salvar esquilos. E aquilo sempre me acompanhando. E aí, eu finalizei e fui chamada para fazer doutorado. E aí, nessa negociação de fazer o doutorado, eu falei, eu quero trabalhar com animais silvestres, eu quero trabalhar com reabilitação e eu quero ir nesse local porque lá tem um zoológico que tinha animais marinhos. Então, eu fui treinar golfinhos e baleias. Baleias não. Golfinhos, leões marinhos, focas e ursos polares. Então, eu trabalhei no zoológico enquanto eu fazia meu doutorado. E foi lá que eu me licenciei reabilitadora de animais silvestres. Porque nos Estados Unidos funciona de outra forma. Você pode se licenciar, você faz cursos e tal. Então, eu consegui fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu me formei, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava lá, e aí eu podia ser professora universitária e continuar essa vida acadêmica, porque para ter um visto para ficar lá eu teria que seguir isso. Ou eu podia voltar para o Brasil, porque eu tinha tido esse convite para vir fazer o pós-doc aqui na UFSC. E na época minha avó estava doente e tudo foi convergendo para falar, não, tá na hora de voltar. Ele deixou eu trabalhar, né, o orientador da época deixou eu trabalhar com animais silvestres e tal. Falei, beleza, vou voltar. Já tinha realizado meu sonho, mas já sabia aí que eu queria trabalhar com reabilitação. Quando eu cheguei na UFSC, teve um episódio onde vários pinguins, eu não sei se vocês vão lembrar disso, em 2008, passaram por uma mancha de óleo e chegaram 300, 400 pinguins para reabilitação em Florianópolis e eles estavam desesperados buscando voluntários e lá estava eu. Nesse centro de triagem que hoje eu sou coordenadora. Então, eu comecei lá como voluntária. E aí que eu comecei a perceber que tudo que eu tinha aprendido de treinamento com os golfinhos, eu podia aplicar para qualquer outra espécie, porque as técnicas que vêm da psicologia são de condicionamento operante. Eu podia treinar os animais para aprender o que eles precisavam aprender para voltar para a natureza. Então, as coisas foram... Eu contei toda essa história só para falar que várias pecinhas do quebra-cabeça foram se encaixando ao longo de muitos anos, a ponto de chegar nesse local onde eu era voluntária e fazer a pergunta, por que esses papagaios estão aqui? Né? Me dá a oportunidade de fazer a diferença, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa diferente do que ficar aqui sentada vendo eles morrerem. Então, eu peguei todas essas experiências, todas essas informações, conhecimento técnico, experiência mesmo dos erros que eu tive com o esquilo, de saber que eu não podia fazer qualquer coisa, porque às vezes a gente faz por amor, né? E acha que está fazendo melhor e não tá. E eu aprendi isso da pior maneira. Mas foi uma experiência que eu falei, não, eu preciso melhorar. E aí, eu peguei todas essas técnicas e apliquei com os papagaios. E aí, deu certo. Tá dando certo ainda, né? Super. E aí, a partir daí, as coisas começaram a crescer. Então, era para ser um projeto, virou um projeto de reintrodução. Aí, na época que eu consegui o recurso da Fundação Grupo Boticário, eu precisava de uma ONG. Herdamos uma ONG, que era uma ONG que existia lá em Florianópolis com o nome de Instituto Carijós. Eu precisava de uma instituição proponente. Me aproximei deles e falei, vocês não querem fazer uma parceria? A gente precisa de uma instituição. Eles falaram, poxa, a gente está finalizando o nosso projeto. Vocês não querem herdar essa ONG? A gente trabalha 1 ano juntos, vê como é que vai. E eu, meu Deus, eu não sei nada sobre ONG. O que a gente vai fazer? Na época, a Lígia, que ainda está na diretoria da ONG, falou, não, vamos lá. Então, a gente foi aprendendo ao longo desses vários anos de como fazer as coisas. Até que em 2019 surgiu o edital Procetas, que aí eu já não era mais voluntária do CETAS, porque aí eu fiquei realmente só no projeto dos papagaios. E aí eu falei, bom, agora que a gente teve quase aí 10 anos, né, de projeto de papagaios, eu tenho a capacidade de ajudar animais do estado todo. Vamos lá. Aí a gente pegou esse desafio. Então, a gente tem esse projeto de 5 anos, que vai acabar ano que vem. E aí a ideia era essa, assim, de trazer todo esse conhecimento, essas experiências para mudar a vida, primeiramente dos animais. E aí, ao longo do processo, eu fui me apaixonando pelas pessoas. Então, vamos fazer educação ambiental, vamos gerar renda, né? E fui criando esse laço, principalmente com a comunidade daqui. Que é o que você disse, assim, eu passo, faz 1 ano quase que eu não venho. E quando chego aqui, é esse mesmo carinho, essa mesma atenção, sabe? É uma coisa, assim, realmente muito incrível. Eu sou uma pessoa melhor aqui. Então, o que eu trago disso tudo é assim, eu vejo muitas pessoas desistirem muito facilmente, assim, do seu sonho, sabe? Falar, é muito difícil. Nossa, se eu tivesse desistido todas as vezes que as pessoas riram da minha cara quando eu falei que eu queria treinar golfinho, eu nunca teria treinado golfinho. E se eu nunca tivesse treinado golfinho, eu nunca ia ter treinado os papagaios. Porque uma coisa foi me ensinando, né? Eu fui trazendo esse conhecimento para uma coisa que ninguém estava fazendo.
sabe? Então, eu tive muita sorte. Eu não sei porque com 13 anos eu decidi, né? Tipo... E você tinha contato com animais antes dessa viagem? Não? De cachorro. Acho que tinha um cachorro na minha casa. Cara, Você Nada. morava em São Paulo, capital, São Paulo, né? capital. Ali no meio do concreto, né? No meio do concreto. Nada, assim. Pombo. Pombo, sabe? Não tinha. Não era. Hamster, né? Sim. Nem é um bom pet, mas eu tinha hamster. Não tinha. Então, é muito incrível, assim, Sim. realmente, como as pecinhas foram se Muito encaixando. E, enfim, hoje eu tô aqui, né, em Ponte Serrada e Passos Maia, em campo, fazendo o que eu mais amo. Uhum. E eu amo estar aqui. Eu faço muita parte burocrática hoje em dia, né, por causa dos CETAs, mas o que eu gosto mesmo é de fazer essa... Eu gosto de duas coisas, especificamente. Eu gosto de fazer essa integração cativeiro e campo. Eu acho que eu faço isso muito bem, de conseguir envisionar e falar, não, ó, esses animais precisam disso, porque eu sei o que eles precisam lá, sabe, na natureza. E eu acho que de fazer essa colinha, de falar assim, poxa, mas a gente tem esses animais, eles precisam do apoio das pessoas, vamos engajar as pessoas nisso. Faz o meio de campo ali, né? Sabe, eu acho que eu sou a cola de um quebra-cabeça. Tem tantas pecinhas desse quebra-cabeça que são tão incríveis que eu falo, se eu colocar essa pessoa em contato com essa, vamos fazer isso. Ontem também já estava falando com o Fábio do ICMBio, do Parque Nacional. Já vamos capacitar esses guias que estão prontos, porque agora tem guias no Parque Nacional, né? Vamos capacitar eles para falar dos papagaios também? Vamos. Então, eu adoro fazer isso, sabe? Então, a hora que terminar os CETAs, eu quero voltar um pouco a fazer isso, porque eu sinto muita falta. Mas, de maneira bem resumida, essa foi minha vida, de como eu vim de São Paulo para Passos Maia e Ponte Serrada, e como a gente agora, na verdade, trabalha no estado todo, e minha meta é essa, refaunar o que precisa ser refaunado no estado. Então, ainda tenho alguns sonhos aí para cumprir. Mas tudo isso por causa de um esquilo, de um golfinho. De uma viagem, né? De uma viagem, de um esquilo e de um golfinho. Que massa. Você disse, resumiu, bem resumida, mas a gente, enquanto estava falando e passando consegui um filme. visualizar. Sim, muito legal toda essa trajetória, como um detalhezinho lá no passado, né, fez abrir uma ramificação que é a vida que tu tomou, né? E você Exato. foi parar em Florianópolis por conta do estudo, né? O pós-doc. Por causa, você foi fazer na Tu ficou UFSC. quanto tempo lá nos Estados Unidos? Eu fiquei 10 anos lá. 10 anos. E nunca, em nenhum momento... Meus amigos até hoje não acreditam que eu voltei, porque eu sempre era a pessoa que não ia voltar. E um dos motivos é porque eu não gosto de São Paulo. Porque São Paulo não tem nada... Tem minha família, meus amigos, mas de natureza, né? Sim. Não é o que eu É a selva de busco. pedra, né? Exato. E aí, quando surgiu, eu conheci esse supervisor do postdoc num congresso, e ele falou, por que você não vem fazer pesquisa? Não sei o que. Eu falei, Brasil, tipo... Porque Brasil, para mim, queria dizer São Paulo. E ele falou, Florianópolis. Eu falei, não sei nada de Florianópolis. Tipo, vou investigar. Aí, quando eu vi o que era Florianópolis, meu pai até tem um cartãozinho que eu fiz para ele quando eu era pequena, escrito que eu queria uma ilha de presente. Olha só. Aí, depois de velha, eu falei, pai, olha aqui, você me deu a ilha de presente. Então, acabou dando muito certo. E Floripa não é tão longe de São Paulo, né? Que se eu precisar, ainda tenho família lá. Sim. Então, amigos também. Então, 45 minutos, 1 hora de avião. Se eu precisar muito, eu vou. Muito prático. Então, mas é Brasil, mas tem essas oportunidades, né? Tipo, imagina, eu trabalho no Parque Nacional, eu vou refaunar uma ilha, sabe? Eu trabalho num centro de reabilitação que atende o estado todo. Eu acho que eu não teria essas oportunidades em São Paulo. Ou talvez tivesse, né? Mas o meu caminho acabou vindo para cá. Sim. Então, hoje eu sou um pouquinho daqui. E desempenhando um baita papel, né? Sim. Tomara, eu espero que sim, mas obrigada. Você falou, Vanessa, da psicologia atrelada à formação com a biologia, né, no caso, ali. E eu fiquei curioso, ali, muito curioso, na verdade, para saber como é que é a psicologia para animal, né? Porque a gente conhece a psicologia... Você ouve a pessoa falando e analisa ela. Você ouve o animal falando. Como é que é a consulta com o animal, por exemplo? Pois é. Por isso que eu trabalho com papagaio, porque eles falam, né? Aí eu já pergunto, ele responde. Não, mesmo na psicologia, assim, eu fiz poucas matérias focadas em psicologia humana, porque eu já sabia que não era meu interesse. Então, eu não sei falar muito sobre terapia, além do fato de que eu faço terapia. Mas o que eu faço tem muito a ver com análise de comportamento, né? De procurar padrões e de saber o que eu consigo mudar. Então, o que são comportamentos que são
que são aprendidos, o que são comportamentos que são inatos, ou seja, aqueles que não são aprendidos. Então, e toda a base do treinamento do comportamento. Então, trabalhar com condicionamento animal é você identificar um comportamento e dar um reforço para que aquele comportamento se repita. Então, a base teórica, na verdade, é a mesma, né? Dentro de uma das linhas da psicologia. Na psicologia humana, tem várias outras linhas, né? Tem a psicanálise, tem Freud. Mas eu sou muito mais focada na psicologia comportamental cognitiva. Então, eu não gosto de fazer isso com humanos, eu faço isso com bichos. Mas se eu quisesse, eu poderia treinar humanos usando as mesmas técnicas, né? Então, é isso, é buscar esses perfis comportamentais e tentar modificar visando o que eu quero que o animal aprenda. Sabendo que tem comportamentos que são inatos, e isso é importante para eu saber o que eu não consigo mudar. E sabendo que mesmo aquilo que eu consigo mudar em cativeiro pode ser mudado depois. Porque se o animal aprendeu, ele pode desaprender. Se ele aprender uma coisa, ele pode aprender uma coisa diferente na natureza. Então, eu preciso saber quais os limites. Certo. E esse projeto é um grande laboratório, porque toda soltura a gente aprende algo novo, que muda para a soltura seguinte. Vou dar um exemplo bem besta. Na primeira soltura, a gente tinha um viveiro de reabilitação, 4 meses, que eu tinha para fazer tudo, e a gente colocava galhos, troncos, para os papagaios ficarem balançando, mas não tinha um galho flexível. E aí, quando a gente chegou aqui, a soltura era na Fazenda Meixeira, do seu Edmir, que era parque também. E lá tinha uma área, assim, com muito bambuzal. E a gente tinha ensinado os papagaios a não ficar no chão. Então, eles sabiam que se eles fossem para o chão, alguma coisa ia assustar eles. Mas lá tinha muitos bambuzais. Então, o que eles faziam? Eles não sabiam que era um galho flexível. Eles pousavam no galho, aí eles iam até o chão, aí chegavam no chão, eles voavam. Aí eles ficavam fazendo isso. Eu falei, gente, eu não ensinei eles a pousar num galho flexível. Né? Porque na minha cabeça, eles não iam fazer isso, não tinha na natureza, sei lá, não sabia. Então, para a próxima soltura, eu já falei, não, tem que ter esse tipo de galho. Mas como que eu sei disso? Porque eu parei e observei o comportamento deles. Eles fizeram o que eu ensinei, eles não ficaram no chão, mas eles pousaram nos galhos flexíveis. Então, eu precisava ensinar eles quais galhos pousar. E toda soltura é isso, a gente observa, é por isso que eu venho toda soltura. Porque eu observo, a gente senta na frente do viveiro e fica olhando para a cara dos papagaios. E as pessoas falam, mas deve ser muito chato. Eu falo, para a maioria das pessoas, já vieram pessoas com a gente e falam, mas é isso que você faz? Tipo, você senta aqui e fica olhando para a cara deles. Fica assistindo. Porque eu preciso saber disso para saber moldar o que são os próximos passos. Para mim é divertidíssimo, eu amo ficar olhando para a cara deles. Mas porque eu sou da área, porque eu gosto. Sim. Então, é muito importante eu conseguir analisar o comportamento deles para fazer as modificações necessárias, sabe? E tem coisas, como eu falei, são teorias que são aplicáveis para humanos também, mas eu fujo dessa parte. Agora, eu fiquei pensando, como é que se ensina um papagaio a não ficar no chão? Dá um exemplo prático, Vanessa. Leva um susto. Se ele vai para o chão, tem várias coisas que assustam os papagaios. Então, a gente usa algumas técnicas que não são invasivas, no sentido que a gente não machuca nenhum papagaio, obviamente, mas a gente sabe o que assusta eles. E, com o tempo, o susto perde o valor. Então, por exemplo, se eu tentar pegar ele com uma toalha 5 vezes, um número aleatório, e ele perceber que eu não vou pegar ele, na 6ª vez ele não vai nem se mexer, porque ele vai falar, ela só está me assustando e eu não vou gastar minha energia para voar, porque responder a um estímulo é um gasto de energia que ele não precisa. Então, a gente vai variando os estímulos que assustam eles. Então, pode ser um pulsar, pode ser uma toalha, pode ser um grito. Dependendo da espécie, a gente usa extintor. Com os papagaios, a gente não usa porque é muito. Mas se os animais, por exemplo, vão brigar, a gente usa extintor porque o barulho inibe. Então, tudo depende do indivíduo, da espécie, do que a gente quer ensinar. Por exemplo, para treinar voo, tem várias técnicas. Tem pessoas que colocam, por exemplo, a vocalização de um papagaio de um lado e espera que esse papagaio ouça e vai até lá. A gente usa uma técnica mais aversiva. A gente pega o pulsar e faz ele voar. A gente bate assim na grade para ele voar. Por quê? Porque além dele voar, ele vai associar a gente a alguma coisa ruim. Sim. Então, se uma pessoa se aproximar dele, ele vai voar. Tanto é que tem papagaios de vez em quando que se aproximam das casas, a gente fala, pega uma toalha. Porque a hora que ele vê a toalha, ele já vai saber que alguém vai tentar pegar ele, sabe? Para fazer a soltura, então, o papagaio, quando ele é solto na natureza, ele tem você como um vilão da história, né? Sim, é isso mesmo. Se a gente vai fazendo treinamento certinho, é isso mesmo. Ele tem que aprender que o humano não é legal. Então, tem até uma história engraçada do começo do projeto, que os primeiros anos era sempre eu e uma outra pesquisadora, a Joyce, e ela era loira.
E a gente que treinava os papagaios em cativeiro e que trazia eles para cá. E aí, na primeira soltura, tinha o papagaio Chico e Chica. E eles voavam lá no alto, tipo, não estavam se aproximando de ninguém. Quando eles viam a gente, eles vinham assim, atacavam a gente na cabeça, com garra, com bico. Era uma raiva mesmo. Gente, mas por quê, né? Tipo, por que a gente? Como eles reconhecem a gente? Isso aconteceu vários monitoramentos, assim. Várias viagens a gente vinha pra cá, a gente conversava com as pessoas, eles não faziam isso com ninguém. Era só com a gente. Eles não esqueciam. Não esqueciam. Olha, a gente monitorou ele por mais de 3 anos e eles não esqueceram a gente. Mas aí, o que eu percebi? Eu falei, a gente não ensinou eles a generalizar. Eles não aprenderam o ser humano. É. Eles aprenderam que a loira e a morena são do mal. A gente precisa diversificar. Então, a gente começou a ter voluntários, a gente começou a usar óculos, peruca, um monte de coisas. Que legal. Para aparecer outras pessoas, para eles aprenderem a generalizar, que não era só a loira e a Vanessa, que era qualquer ser bípede que entrasse no viveiro para assustar eles. E aí mudou. Então, a gente não tem mais papagaios que... Na verdade, tem pouco papagaio que ataca. Eles evitam a gente. Tem alguns que se aproximam de propriedades, mas não tem mais essa perseguição de saber que sou eu e a Joyce. Porque hoje, quem faz o treinamento são várias pessoas. É homem, mulher, baixo, alto. E quando a gente não tem uma variedade muito grande, a gente usa esses apetrechos. Fantasia, óculos, nariz postiço, peruca, afro, um monte de coisa assim, para eles aprenderem a não... a generalizar, né? A não especificar na gente. Por isso que eu falo, cada soltura a gente aprende uma coisa, assim. Sim. Então, eles são treinados para ficar longe do ser humano. Eles são treinados para muitas coisas. Para ficar... Sim, mas uma delas é para ser arisco ao ser humano, por exemplo. Exato. Mas aí, olha como é interessante. Da mesma maneira que a gente consegue treinar eles para ser arisco, as pessoas podem destreinar eles para se aproximar. Sim. Por isso que a gente tem que trabalhar com a comunidade. Porque se as pessoas... tem gente que gosta, tem gente que acha bonito, né? E tudo bem. Mas tem uma maneira certa de interagir. Porque senão pode se tornar perigoso. Imagina se o papagaio ataca a cara de uma pessoa. Pega uma unha, né, no olho. Então, a gente tem que também treinar as pessoas para ter esse cuidado, porque é um animal silvestre e tem potencial. E às vezes as pessoas falam, mas é bonitinho, mas ele assobiou. É um animal silvestre e tem potencial. Então, o trabalho de conversar com as pessoas, de tentar trazer esse conhecimento e essa experiência que a gente teve é tão importante quanto treinar os papagaios. Mas sim, eles são treinados para evitar pessoas, para voar, se a gente tentar se aproximar, se a gente tentar pegar... para que isso diminua o risco deles serem pegos aqui, né? Apesar de que hoje não é a principal ameaça, já foi, né? Então, também não dá para ficar dando chance ao acaso aí, né? Mas legal saber que esse trabalho de reintrodução, de ensinar o animal a voltar à sua vida selvagem, é muito psicológico. Muito mais do que biológico, gente. É um adestramento do animal, né? Exatamente, é um adestramento. Isso é o quê? Comportamento, modificação de comportamento. Então, tanto é que quando a treinadora de golfinhos falou, estude sociologia ou psicologia, eu não entendi nada. Porque eu falei, não é biologia? Tanto é que eu não desisti da biologia. Eu falei, não, eu vou fazer biologia porque talvez ela não saiba do que ela está falando. Mas, na verdade, eu uso muito mais a psicologia no meu dia a dia do que a biologia. A biologia vem com outros conhecimentos, né? A parte da ecologia, das relações ecológicas, mas da reabilitação mesmo, comportamental, é quase tudo psicologia. Que massa. É bem legal. Vanessa, eu acho que eu vou fazer uma pergunta e já sei a resposta. Mas tem alguma espécie que você tem preferência? Não vale dizer que é o papagaio de peito roxo. Eu vou falar. Eu ia dizer que é o golfinho. Vamos lá, quem dá mais? Você acha que é o papagaio de peito roxo? Porque eu vou te falar que todo mundo fala que é o papagaio de peito roxo, gente. Eu não posso falar isso no ar. Eles vão ouvir, né? Eles vão ouvir, eles entendem. Eles vão vir atrás de mim e me atacar. Eles já não gostam de ti. Então não é mesmo, não é o papagaio de peito roxo. Não, então, como eu falei, desde que eu decidi que eu queria seguir essa vida, eu queria trabalhar com mamíferos. Os papagaios de peito roxo caíram de paraquedas da minha vida. Sem trocadilho, né? Literalmente, caíram de paraquedas da minha vida. Então, assim, hoje eu trabalho
como eu falei, né, com aves, répteis e mamíferos. Eu amo os roxinhos porque eles significam muito mais do que a espécie papagaio de peito roxo para mim. Mas eles não são minha espécie favorita. Eu continuo Mamífero amando de uma forma mamíferos. geral? Tem alguns específicos. Eu gosto muito de guaxinim, que foi uma espécie que eu trabalhei no meu doutorado. Eu gosto de esquilos, eu gosto de golfinhos, eu gosto de lontras. Eu amo lontras. Ai, mas eu amo os roxinhos também. É injusto eu falar só uma espécie. É que os roxinhos representam, né, muito, muito além do que o animal. Sim. Mas eu tenho uma conexão especial com mamíferos. Então, os bugios, estou muito empolgada para começar esse trabalho também. É outra relação, sabe? Que a gente consegue ter, mesmo de treinamento, de comportamento, a gente consegue se identificar melhor, né? Por mais que a gente estude aves, é um outro tipo de conexão. Sim. Quando você vai trabalhar com primatas não humanos, é outro nível de complexidade, sabe? Então, eu gosto do desafio. Mas eu amo os roxinhos também, tá bom? Aí, Tá bom. não sabia da resposta, viu? Só me surpreendeu. Eu não devia ter falado isso. Legal. Tem mais alguma questão? Não, eu quero perguntar também para ela como que é o dia a dia da Vanessa, né? Dentro dos afazeres dela. Se é mais no cativeiro, se é mais no campo, se é mais... Enfim, Na parte burocrática. Na parte burocrática também, né? isso. Que você atua. Olha, houve uma grande mudança, assim, ao longo dos últimos anos, principalmente pelo crescimento do Instituto, né? Então, como eu falei, lá em 2010, quando a gente começou o projeto, a gente herdou uma ONG, não entendíamos nada disso, então a gente teve que aprender, porque é muito complexo. Então, os primeiros anos do projeto era muito cativeiro, era pouca burocracia e muito campo. Aí, conforme as coisas foram crescendo, foi mudando um pouco. E aí, conforme vai crescendo, você vai tendo outras pessoas na equipe que conseguem cuidar de coisas mais... não mais simples, mas que não precisam de mim especificamente, né? Então, hoje, e depois do CETAS, quando a gente assumiu o CETAS em 2019, aí desandou, assim, tudo. Porque aí é muito mais burocrático, é muito mais de estudo... E eu fico lá na base, né, em Floripa. Então, eu estou muito mais próximo do cativeiro do que hoje eu estou em campo. Os campos que eu faço são situações bem específicas, né? A soltura dos roxinhos ou prospecção de área de soltura. As solturas mais difíceis, por exemplo, dos mão pelada, né? Que são os guaxinins, das lontras. Eu também faço porque são campos perigosos. Então, tudo que são animais que eu crio desde muito pequeno... e que são campos que são perigosos para as pessoas sem experiência, eu acabo acompanhando por questão mesmo de experiência, de estar junto com uma equipe que às vezes é mais nova ou que não tem conhecimento daquela espécie. Mas, no mais, hoje em dia, é cuidar de burocracia, captação de recurso, porque se eu parar de captar recurso, são mais de 20 pessoas que perdem emprego. Sim. Que é o que a gente tem hoje. Eu tenho mais ou menos 25 pessoas entre setas e silvestres, né? Que inclui o trabalham projeto... juntos, são colaboradores. Exato. E aí, cada um tem um papel importante, assim. Então, hoje, eu não faço... Meu dia a dia não é tanto o que eu amo fazer. Mas é o que eu posso contribuir para que outras pessoas possam fazer o que eu acho importante, né? E com o apoio delas e, né, compartilhando esse sonho. Mas eu não vejo a hora de acabar esse projeto Setas, que me demanda muito para poder estar mais... com os animais em campo, porque isso é o que é onde eu tenho as ideias, é onde eu me torno criativa, é onde eu me sinto feliz, sabe? É onde todas as ideias que eu tive de projeto nasceram aqui, basicamente, ou em outros campos. Então, eu sinto que eu preciso disso para me reenergizar, sabe? Então, eu espero voltar a fazer mais disso em breve. Legal, né? Mas o importante também é que essas outras ações que você faz, né? Mais burocráticas e não tão relacionadas diretamente com os animais, são voltadas para aquilo que você ama, né? Sim, sim. Então, porque senão não faria. O resultado final é... Exato, porque não faria sentido, Sim, né? sim. Se for para
se for para fazer isso, por exemplo, a gente trabalha numa ONG, a gente vive de ano em ano. São editais que, tipo, a gente nunca sabe se daqui 2 anos vai ter dinheiro, ou se daqui 1 ano vai ter dinheiro. Planejar, aposentadoria, essas coisas, nem passam na minha cabeça. Mas se for para fazer algo burocrático, que não é o que eu prefiro fazer, por uma coisa que eu não acredito, então eu vou fazer para ganhar dinheiro. Vou sair daqui, né? Então, para mim... E eu já tentei isso, porque tiveram épocas do projeto que eu não... A maior parte do projeto eu era voluntária. Então, eu tinha que ter um emprego, né? Para pagar minhas contas. E eu lembro a sensação de chegar na segunda-feira e eu não ver a hora de chegar sexta-feira. Que eu falava, gente, isso não é a vida que eu quero. Porque a vida que eu levo hoje, eu trabalho à noite, cuidando de filhotes quando precisa. Durante o dia, final de semana, feriado, a gente não para. Os CETAs não têm um dia de folga no ano inteiro. Não interessa o que aconteça, é pandemia, é ciclone, a gente tem que estar lá. Mas se é para viver isso, tem que ser por algo que eu acredito. Porque eu não vou me doar assim por uma, né, por uma coisa que não me motive. Então, isso, por esse lado, eu me sinto muito grata de poder viver esse sonho, sabe? Porque eu podia ter desistido várias vezes, eu podia ter uma vida muito mais confortável, eu podia estar fazendo N outras coisas, mas o que me mantém é essa sensação de que eu estou muito feliz fazendo o que eu faço, porque eu acredito no que eu faço, porque eu vejo a diferença. Porque a gente abriu o viveiro há 2 dias atrás e o papagaio está voando em círculos. E você fala, eu não consigo nem imaginar o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Porque é isso, é a liberdade, sabe? Com responsabilidade. Então, é isso que me motiva. O dia que eu perder essa motivação, eu vou fazer outra coisa e nada disso faz sentido, sabe? Mas eu também tenho esse foco de voltar a fazer mais o que eu gosto, porque eu preciso dessa energia de volta. A gente espera que a motivação não se perca e que facilidades venham ao teu encontro, né? A gente estava falando antes, seja dos fomentos de recursos públicos ou de empresas privadas, né? Que vejam mais a ONG com essa cara ali que está fazendo um papel social importantíssimo. Sim, tomara. E que ela tenha consiga continuar com esse papel, né? Sim, tomara. E eu acredito muito nisso. Eu olhando para trás, em 2010 a gente não tinha nada, a gente não tinha apoio, a gente não tinha funcionário, nada. Olha quanta coisa a gente tem hoje, né? E eu não estou falando de ter material. Sim. A gente tem coisas materiais. Hoje a gente tem um carro de campo, né? Hoje a gente tem alguns equipamentos, enfim, que a gente não tinha antes. Mas hoje a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que acreditam na mesma coisa, a gente tem parceiros. Eu consigo chegar aqui, mesmo depois de 1 ano, e mandar um monte de mensagem e falar, gente, olha que legal, é mais um grupo. E a galera vibra junto, sabe? Fala, vem aqui, vamos conversar, manda foto, não sei o quê. Isso, para mim, é muito legal. Então, o que a gente está fazendo está dando certo. E se a gente continuar tendo apoio, se esse apoio crescer, a gente vai conseguir fazer muito mais. Não só com papagaio de peito roxo. A gente pode fazer com... Já está começando a fazer com várias outras espécies, né? E é um bem coletivo. Então, eu espero que outras pessoas que tenham, né? Como eu falei, assim, eu queria que as pessoas não deixassem de sonhar, porque às vezes as pessoas têm essa vontade e falam, mas é tão difícil. É bem difícil mesmo. Mas a satisfação de você conseguir fazer uma coisa que você sonhou... Às vezes não paga, né? Você falar, vou seguir por um caminho mais fácil. É ok também, é válido, mas será que é tão legal? Né? Então, se as pessoas que estão nos ouvindo têm essa vontade, têm esse sonho, quer sonhar junto com outras pessoas, vem falar com a gente. Porque a gente tem muitos sonhos, a gente quer ainda fazer muita coisa. E com a ajuda de todo mundo, eu acho que a gente vai chegar ainda muito mais longe. O projeto começou sem nada. Hoje, a instituição tem 5 projetos. Tem, além desses 2, né, que eu estou falando dos CETAs e das reintroduções, que é o programa Silvestre SC, tem o projeto IES Educa, tem o projeto Aves de Noronha, que estuda as aves do arquipélago de Fernando de Noronha, tem o projeto Chalana Esperança, que atua no Pantanal. São outras equipes, mas são pesquisadores que, assim como eu, um dia precisaram de uma instituição proponente, falaram comigo e a gente hoje, não só eu, né, mas a diretoria da ONG, falamos, não, vamos junto. Né? Então, às vezes, tem outras pessoas que não querem trabalhar com papagaio de peito roxo, mas quer ajudar um outro bioma e a gente pode se ajudar. Né? Assim como um dia, tantas portas que eu nunca imaginei que se abririam para mim, se abriram. Se eu puder ajudar a abrir porta para as outras pessoas, eu fico muito feliz de fazer isso, sabe? Então, tomara que tenha alguém nos ouvindo que queira participar disso. Acho que isso é bem legal. Legal. Que sirva de motivação, né? Para outras iniciativas semelhantes. Sim. Esse trabalho de vocês aí. Sim.
Vanessa Tavares Canaã, muito obrigado Ai, pela gente, presença eu aqui que no Fala agradeço. Mais. Muito obrigada mesmo por toda a parceria de tantos anos, de tudo que a gente pede. Ajuda a divulgar, faz isso, faz aquilo. Sempre muito parceiros e poder participar aqui hoje foi incrível. Obrigada mesmo por tudo. E aí, no próximo, eu quero aqui, ó, fala mais que papagaio. Tá? Vamos colocar, né? Um papagaio do peito Eu roxo vou aqui trazer um juntinho, né? adesivinho, vocês grudam aqui, tá? Um papagaio de peito roxo. Legal, muito bom. Obrigada, viu, Obrigado, gente? a gente Vanessa. que agradece. Coração. E Obrigada até uma mesmo. próxima, né? Sim, eu vou estar sempre aqui. Isso. Posso demorar, mas eu volto. Legal. Primeira vez no Fala Mais, mas como tu mesmo disse, no Oeste Mais, né, há anos, desde o início, Desde o início. a gente tendo essa relação, Sim, contando um pouquinho da história dos resultados que vocês vêm sim. construindo. Que a gente vem construindo. É coletivo, né? É, Esse projeto só dá certo porque todo mundo colabora. Então, são nossos resultados. verdade. E quando vocês quiserem vir a campo, conhecer o parque, ver os roxinhos voando, por favor, me avisem. Vamos Legal. providenciar Vamos essa programar ida. aí Perfeito. uma certeza. visita. Perfeito. Muito bem, e parabéns. Obrigada. Para vocês também. Muito obrigado. Obrigado e obrigado vocês também Sim. que acompanharam o nosso bate-papo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais. E também a gente agradece as nossas marcas parceiras, né? As lojas Quero Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana.